E mexer na maternidade é algo muito difícil, porque em certas palavras eu vou estar falando para aquela mãe que ela educou a vida inteira errado. Agora, uma criança de 3 anos, o que ela vai aprender ficar de castigo, sentadinha? Ela não raciocina, ela não tem raciocínio lógico. Por que normalmente essa birra acontece, né, que a criança perde o controle? O que os pais normalmente fazem de errado e o que deveria ser feito nessa hora? Infelizmente, muitos falam, eu apanhei, mas não morri. Tá, mas a que preço? Lilian Fernanda é educadora parental e trabalha a educação positiva baseada na neurociência. Ela ajuda pais a lidarem com birras, limites e traumas invisíveis da infância. Questiona métodos tradicionais e mostra o que realmente funciona na criação dos filhos. O grito, ele funciona? Funciona naquele momento. Porque a gente também, adulto, não tem essa de pedir desculpa para filho, né? Então, se você tá errado, você tem que pedir desculpa sim. O que pode acontecer de negativo com a criança indo dormir com os pais ou com o casal, ou de positivo? Hello, my friends! Happy New Year! Eu sou o Du Corrêa e tá começando mais um Papo Mil Grau, o maior podcast de relacionamentos do Brasil e também de Taubaté, Taboão da Serra, Litoral Sul, pessoal da Bahia. Você viu que Bahia ficou no Litoral Sul? O pessoal não acredita. Eu falei pra vocês com a nossa convidada anterior, tá? Então você assiste os outros programas Papo Mil Grau pra descobrir tudo sobre história aqui desse programa. Antes da gente começar esse programa, eu apresentar a nossa convidada elegantíssima, eu quero agradecer a sua audiência e também agradecer ao nosso produtor que tá aqui com a gente numa mais uma semana especial. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Produtor novo Guilherme, tudo bem por aí? Tudo ótimo. Eu não posso falar que é um produtor que ele já teve outro nome aqui, só que a gente mudou a característica, tá tudo certo. É isso Bebezinho, aí. depois eu te amo, tá? Fechou. Tamo junto. À minha frente, tudo bem que 97% das pessoas que assistem esse canal são mulheres, né? Mas pode ser que 3% de homens acabem assistindo o programa de hoje. E aí eles vão cair nesse programa e vão falar assim, que mulher elegante, mulher com uma áurea maravilhosa, mas eu já quero deixar claro. Está muito bem acompanhada, desde já está claro. E um homem tá na casa, viu? Vocês respeitem. Fica ligeiro. Tá? Vocês não vêm com comentário, mensagem direct, que essa fase já passou. Essa fase já passou, tá bom? Lilian Fernanda, muito obrigado por estar com a gente hoje, viu? Agradeço. Lilian, obrigado por ter vindo, que eu sei que não foi tão pertinho assim, né? Não. Ai, tá vendo? E de onde mesmo vocês vieram? Taubaté. Taubaté, eu citei Taubaté por acaso. Por acaso. Cara, eu fico feliz quando alguém vem meio de relativamente longe conversar com a gente, que a gente se sente importante. Mas aí eu lembro de Jesus falando, né? Somos apenas servos inúteis nessa terra. E aí eu só sei que eu tô cumprindo meu papel, então não tem nada. Meu ego sobe, eu já faço ele descer de novo. Tudo bem. Boa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá? E antes de mais nada, é legal uma breve apresentação, assim, porque tem pessoas que caem de paraquedas aqui no nosso programa e às vezes, não conhecia a Lilian e tudo mais. Hoje, o que você está fazendo hoje exatamente no Instagram, na internet? Como começou esse seu trabalho e como você tem ajudado tantas famílias? Né, que você é educadora parental, é assim que fala, né? Você tem ajudado tantas famílias com o seu Instagram. De onde veio isso? Vou pro Instagram, vou ajudar, vou fazer. Como é que surgiu? Maternidade, né? Nada. Maternidade surgiu na minha vida há 15 anos atrás. E eu decidi, ao longo dos anos, quando ela estava com uns 10 anos mais ou menos, veio o insight de o que eu vou fazer da minha maternidade. Porque eu percebia que o decorrer de tudo isso não estava como eu planejava. Tá. Eu não estava tendo tanta conexão com ela. Então eu percebia que era uma maternidade que eu estava replicando muita coisa e que não era legal, né? Dos meus pais, enfim. Então foi aí que eu aprendi a educação positiva, trouxe ela para minha casa e fez tanta diferença para minha vida que eu falei, eu preciso ajudar mais famílias. Então foi aí que eu comecei a estudar, me formei em educadora parental e hoje eu faço uma pós em neurociência, trauma, saúde mental e neuropsicopedagogia também, porque vem muitas famílias atípicas, crianças neurodivergentes e fica com esse o que fazer, né? Porque, infelizmente, famílias neurodivergentes têm aquela questão do bullying que a criança sofre, ou até mesmo dentro da própria família, aceitação dos pais, né? Que a criança tem algum diagnóstico. Algumas mães acabam caindo de paraquedas e sozinhas nesse mundo da neurodivergência. Sim. Então, decidi me especializar também com essa pós. E
estudos e cursos em cima de cursos, e é um mundo gigantesco, é um mundo mágico. Eu sou formada em administração de empresas, então eu fiz essa transição de carreira e hoje eu me dedico 100% à minha maternidade, juntamente com a educação positiva. Não, só uma dúvida. Você falou atípicas, crianças atípicas são crianças às vezes com autismo, é Exatamente. isso? Assim, Exatamente, atípicas. Elas, crianças muito inteligentes, com QI, autismo, são crianças também que entram nesse quadro, né, de neurodivergentes. Eu tenho um priminho que ele, mano, eu acho ele muito inteligente, acima da média, assim. Isso aí tem mesmo? Tem. Caraca. E acaba a criança passando por um sofrimento por ela ser muito inteligente também? Exatamente, acaba passando, porque não, é difícil, às vezes, se relacionar dentro do que ela tá ali, na idade dela, o esperado. Então, às vezes, ter aquele acompanhamento certo e acaba dando diagnósticos errados. Até para autismo também. As pessoas confundem muito uma criança, às vezes, que está no auge do desenvolvimento com uma criança hiperativa, uma criança autista. É muito complicado dar diagnóstico. Eu não dou diagnósticos, né? Eu simplesmente ajudo as famílias a organizarem rotina. Caem muitas mães mandando mensagem: meu filho é assim, assim, assado, não consegue se alimentar bem, não para quieto, será que ele tem alguma coisa? Normal, uma criança, né? Então, assim, na grande maioria das vezes é tudo normal. A criança está normal, só que a sociedade implementa tantas coisas ruins, porque a criança tem que ser assim, a criança tem que ser assado, aquele tabu, né? Que aí acaba trazendo essa dúvida para a própria mãe. Então eu oriento a procurar profissionais para conseguir dar esse diagnóstico. Sim. E eu ajudo a ter esse acompanhamento na rotina, a olhar a criança com o olhar cuidadoso, com o olhar não julgador, olhar com os olhos da criança. Você comentou que quando sua filha tinha 10 anos, né? Sua primeira filha, você começou a buscar esse conhecimento, trouxe educação positiva para sua casa. Exatamente. Antes de mais nada, assim, como que você conheceu isso? Assim, foi por internet, educação positiva? Porque antes, até onde eu me entendo assim por gente, vamos dizer assim, é só educação. Você cria seu filho e dane-se, né? Exatamente. Eu conheci a escola de educação positiva, que eu me formei, e pesquisas na internet. Caiu ali de paraquedas pra mim, porque eu tava já na busca, né, por uma educação diferente, para buscar o vínculo com a minha filha, que eu sentia que a gente estava se distanciando. E eu não tive uma educação tão próxima. Eu tive uma educação onde tem que ser perfeita, não tem conversa com os pais, uma educação mais tradicionalista, né? Sim. E eu vinha replicando aquilo por falta de conhecimento. Então eu descobri a Escola de Educação Positiva e lá eu me formei. Então, inicialmente, foi para ter conhecimento e buscar uma conexão com a minha filha. Buscar ser uma mãe diferente. Olhar para minha filha com um olho de igualdade, sabe? Respeito mútuo. Porque, para mim, parte disso. Você olhar para o seu filho com respeito mútuo. Tratar o seu filho como você trata o seu colega, como você trata o seu vizinho. Aquela educação, aquela confiança. E eu, na busca disso, né, para me ter com a minha filha, eu descobri um mundo mágico. E mudou muito a nossa relação. Ela mesmo fala: mãe, você mudou muito. Claro, a gente vive em constante evolução. Quero ser melhor a cada dia porque a gente não é perfeito. Acaba tendo uns surtos aqui e ali, né? Mas o reconhecimento, né? Filha, me desculpa. Hoje eu não estava no bom dia. Eu acabei descontando em você. Porque a gente também, adulto, não tem essa de pedir desculpa para filho, né? É verdade. Não, porque eu vou pôr a criança perdida a pedir desculpa. Não, se você tá errado, você tem que pedir desculpa sim. E aí eu fui estudando e me apaixonando e falei: meu Deus, eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis a ter essa visão que eu estou tendo da educação dos filhos. Porque a gente, eu falo por mim, né? Sou mãe, é a minha vida. Eu nasci para ser mãe. A maternidade me salvou. É um assunto bem, bem delicado para mim, porque eu tive a minha filha aos 18 anos. Então foi uma gravidez sem planejar. Eu tinha acabado de casar, eu usava o DIU. Então foi aquele susto, né? É mesmo? Usava o DIU de cobre. Cuidado, pois é. Alô, DIU. Tinha 3 meses que eu tava com o DIU, engravidei, é aquela loucura, aquele medo, aquela preocupação. Mas depois que fala que tá grávida, não quer que nada aconteça. E no meio tempo, minha mãe faleceu. Então, assim, minha história dá um livro. Então, eu vejo que a Marcela, na minha vida, ela foi o presente de Deus. Deus sabia que eu precisava dela naquele momento. Porque eu tenho endometriose. E com o DIU. E eu engravidei dela. Caraca. Então, assim, ou não é um presente de Deus pra minha vida? Com certeza.
É maravilhosa. Essa fera aí, meu. Ô, louco, bicho. É a imitação do Faustão essa aqui. Então eu falei que mundo mágico, a maternidade me salvou. A educação positiva acabou de me dar certeza que a maternidade é tudo pra mim. Eu nasci pra ser mãe. Aí, depois de 13 anos, veio o Mateu, que tá com 2 anos agora, que é a parte mais desafiadora, vamos assim dizer, né? Agora você vai pegar do zero. É isso, positiva, né? exatamente. Caraca. E eu tendo essa oportunidade com ela, porque eu falo, educação positiva nunca é tarde chegar na sua vida. Com né? certeza. Porque sempre há a opção de você criar essa conexão. Claro que quanto antes, melhor. Porque o cérebro ele é elástico, né? Sim. Ele vai aprendendo novas funções ali. Então, com o Mateu, eu tô tendo essa oportunidade desde o momento zero, só que acaba vindo um pouco mais de cobrança, porque a cobrança, quando você tem o conhecimento, ela acaba ficando um pouco mais pesada. Então a gente tem que balancear muito ali para não pesar muito a culpa. Mas eu tô tendo essa oportunidade de ver o mundo com os olhinhos dele. É muito mágico. Não, eu imagino mesmo. É por isso que existe aquela frase da ignorância é uma benção, né? Porque você ter o conhecimento, você fica, cara... Eu já falei muito essa frase. Porque quando eu tive a Marcela, assim... eu vou alimentar, vou vestir, tá tudo certo. Não, é bem assim... É uma benção pra você, né? Só que pra ela, às vezes, tá... Exatamente, da criança, exatamente, Edu. É exatamente isso. Só que uma coisa que eu acho... Me corrija ou me acrescente se eu estiver errado, assim... ter um filho é um ato, assim, eu refleti há pouco tempo até com a Aline, que era assim, cara, você aprende na marra, pelo menos se você quiser ser uma pessoa, criar uma pessoa boa, íntegra, assim, a ser o ser humano menos egoísta possível, né? Tem que deixar o ego totalmente de lado, né? Eu digo assim, pra você criar um filho, é uma coisa muito doida, assim, né? Então, se você ficar pensando só em você, na ignorância é uma bênção, era melhor não saber disso, que a minha vida era melhor, tá, mas do outro você tá deixando uma merda. É isso né? mesmo. Como que você lida assim, porque, pô, eu tô na internet, eu vejo muitos, assim, quando eu vejo assuntos como o seu, vídeos até seu, eu sempre paro pra ver assim, e eu sempre vejo que tem comentários em vídeos desse tipo, do tipo, educação positiva. Eu cresci, eu fui criado assim, assado, e tô aqui firme e forte. Tô aqui bem pra cá. Aí você vai ver a pessoa, tipo, você fala, você não tá firme e forte, sabe? Você fala, me desculpar, velho, se isso tá firme e forte pra você, eu não quero entrar em detalhes. Mas, como que você lida com isso? Porque você é a pessoa, também a gente conversando, eu sei, que prefere não sair julgando. Não gosto. Né? Porque se sou eu, já vou falar. Não gosto. E acaba tendo muito. É por conta disso. Você acaba não julgando porque você não sabe que aquela pessoa está sofrendo. E mexer na maternidade é algo muito difícil. Porque, em certas palavras, eu vou estar falando para aquela mãe que ela educou a vida inteira errado. Sem querer dizer. Então, já pensou a forma como você vai encarar isso? Então, muitos não querem enxergar a realidade. Mas no seu íntimo, sabe que tá fazendo errado. E essas pessoas que, infelizmente, muitos falam, eu apanhei, mas não morri. Tá, mas a que preço? A que preço que é a sua vida hoje? Vamos olhar para como que tá a vida emocional, a vida pessoal dessa pessoa, os traumas que ela tem. Porque, infelizmente, as pessoas acabam tapando o sol com a peneira, né? É muito mais fácil você replicar do que você fazer diferente. Você buscar o diferente, buscar o novo. Total. E aí as pessoas confundem muito a educação positiva com a educação permissiva. Você respeitar, você ouvir seu filho, não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça a todo custo. Igual eu vou dar exemplo de novo da minha filha. Eu sempre converso muito com ela sobre isso. Eu falo, filha, me passe o que você está sentindo, divida comigo para eu poder te ajudar. Então, eu sentar, eu ouvir o que ela pensa, não quer dizer que eu vou falar assim, filha, isso aqui tá errado, mas vai lá e faz. Não é assim que funciona. Eu quero ouvir ela para me entender o que passa na cabeça dela, até que ponto ela tem aquele conhecimento. Só que as pessoas acham muito mais fácil criticar. Eu ouço muito, assim, dos comentários que eu recebo, a grande maioria é isso, porque isso não é educar, porque o filho vai crescer e vai te bater, porque você não tá educando, você tá deixando fazer o que quer. Só que tem muita diferença entre permissividade e educação positiva, que é o respeito. Você vai estar respeitando e deixando a criança na sua natureza humana se desenvolver. E você vai estar ali como alguém ajudando, um coadjuvante, orientando, ensinando, mostrando o caminho. Vai dar a liberdade para o filho seguir o próprio caminho. E você vai estar ali do lado, respeitando, orientando, com amor. É aquele não que você vai falar, mas a forma como você vai falar, você vai ensinar, você vai explicar. Igual o grito.
O grito, ele funciona? Funciona naquele momento. Um estado Porque de choque, a criança né? assusta. Ou chora. O Mateus, meu filho, ele chora. Se gritar, ele chora. Ele sai chorando, ele tem até a perda do fôlego. Mas ele só vai ali e vai traumatizar a criança. A criança vai parar. Mas ela vai parar porque ela não quer de novo aquele grito. Ainda mais a fundo, a criança vai ter aquela percepção que no momento onde ela está com dificuldade, ela não tem apoio. Sim. Se eu não posso expressar o que eu sinto, porque senão minha mãe vai gritar. Eu não posso chorar por algo, porque senão minha mãe e meu pai ficam bravos. Então, não é calar o choro a qualquer custo. É você acolher, você ajudar a criança. É igual quando as crianças caem. Ai, levanta, não foi nada. Se o seu amigo cair, você vai mandar ele levantar que não foi nada? Depende do amigo, eu tô brincando. Tô brincando. Dependendo do amigo, você vai dar um chute. Vai dar risada, dependendo do amigo. Que dó. Não. Mas é outra coisa que eu acho muito, eu sempre falo muito para trazer para a realidade, porque a gente tende a querer calar o choro da criança a qualquer custo, porque o choro nos irrita. O choro, ele acessa algo na gente insuportável. Se é em público, então é pior. Nossa, é. Por quê? Te atinge uma vergonha, né? Vamos dizer assim, uma vergonha alheia. Você fica com um negócio Exatamente. assim, né? Só que o nosso papel é o nosso filho. Não é o que as pessoas pensam. As pessoas vão julgar. Você fazendo de um jeito ou de outro, você vai ter os julgamentos. Então, a gente precisa se preocupar com a gente e com a relação que estamos tendo com nossos filhos. Mas é difícil. Sim. Só que isso aí é trabalho de formiguinha. Por isso que eu sempre falo, educação positiva é para nós, são para nós pais. Isso que é. Educação positiva não é para as crianças, é para os pais. Os pais tirar as vendas dos olhos da educação tradicional e começar a enxergar o filho como um ser humano. Você vai ter autoridade sobre ele, você é autoridade. Existe hierarquia. Não estamos falando que não. Só que com respeito. Não é aquela hierarquia que você fala e o outro cala. Eu tô mandando calar, você cala agora. Por que não? Por que não? Eu tô mandando... Eu sou mais velho, você não tem que entender o porquê. Aqueles tabus, né, Du? Você tá vendo que eu tô me contorcendo aqui, que eu tô com 60 perguntas que vai surgindo assim. Nossa senhora. Desculpa te cortar. Imagina. Eu só quero, antes de mais nada, fazer um adendo. Você que é pai, mãe, tá nos assistindo aqui, entenda. Hoje a gente vai trazer um manual, tá? Agora, como você vai colocar em prática é outra história, tá? Mas é um manual, vamos trazer as respostas, tá? Eu também sou pai. A segunda tá vindo agora, então a ideia é que a gente desmistifique muita coisa aqui. Eu tenho muita curiosidade. Se você tiver também, depois deixa aí nos comentários, né? A gente pode ver uma maneira da Aline responder, tudo mais. Mas eu vou fazer de tudo para que a sua dúvida já seja respondida aqui de cara, né? Mas caso você for ver esse programa depois. O que eu ia te falar, antes de mais nada, você chegou a ver aquele episódio recente agora, talvez tenha aparecido para você, da mãe que quebrou o videogame do filho na martelada? Ou não? Não vi. Não viu? Cara, eu vi. Teve isso. Cara, o moleque, ele deve ter uns 8 anos, 10 anos, ou de 8 a 12, mais ou menos, acredito eu. Algo assim. Parecia ser isso aí. E ele xingou a mãe dos piores absurdos, assim, tipo, palavras pesadíssimas mesmo, né? E aí que você olha e fala, não é possível. Só que aí o pessoal só viu a mãe, só que já era uma criança grande. Vamos dizer assim, não era uma criança de 3, 2 anos, né? Já com entendimento, com entendimento normal. E aí... E o relator, o irmão mais velho, que ninguém na casa fala aqueles palavrões. Que na verdade aquele palavrão é dos jogos que ele joga lá, que a molecada fala essas coisas aí, né? Falou, pô, coisa... enfim, a mãe pega o martelo, literalmente pega o videogame, quebra na frente dele pra você nunca mais fazer isso, tal, porque não adianta, castigo, porque depois pega de novo o videogame. Ela quebrou porque ele não queria parar ou porque ele xingou ela? Porque ele xingou ela desses nomes e parece que era alguma... Eu imagino, não sei, tá? Deveria ser algo recorrente, não deve ter sido só uma vez, não deve ter sido só uma vez. E aí, quando isso acontece, tipo assim, uma punição dessa, é algo visto pela educação positiva como? Vamos dizer assim, é visto como algo errado, como algo... Ela deixou chegar num extremo pra ele poder tá xingando ela daquela maneira, sabe? Pra gente passear um pouquinho sobre esse caso, pelo menos com o pouco que eu tô te contando, assim, sabe? Exatamente isso, chegou num extremo. Tanto ela, no extremo, eu não vi o vídeo, mas depois eu vou ver na íntegra, mas pelo que você tá me contando, às vezes, extremo de desgaste emocional, né? Tem que entender a história como um todo. E a criança também, o que ela vem aprendendo, né? Só que aí vem lá atrás. O que eu gosto muito de falar, igual uma birra ou essa situação. Na grande maioria das vezes,
o choro da criança, ou a birra, ou a situação ali, não é sobre aquilo que tá acontecendo. Tem que olhar mais para trás. Então, nessa situação, o que, sei lá, vamos supor que ela pediu para desligar e ele não desligou. E acabou xingando ela e deu no que deu. Será que ela já tinha um combinado com ele? Será que há tempos atrás ela vinha praticando um combinado com ele de tempo, de horário para desligar? Então, isso é construído. Então, se não é construído, é muito difícil ser imposto de forma rápida. Então, provavelmente, ela tentou ter alguma ação com ele que ele não tinha esse costume e acabou gerando isso. Então, claramente é visto como uma forma que não deve ser feita, mas novamente não dá para julgar sem conhecer toda a história. Provavelmente uma mãe cansada, esgotada, às vezes já tá num dia difícil, porque existe muito isso. Como que é essa rede de apoio? Será que ela é uma mãe solo? Será que é uma mãe que tem uma rede de apoio, que consegue ter um momento pro seu descanso? Consegue ter uma higiene emocional? Consegue ter um horário de descanso? Então, assim, olhando para esse lado dessa mãe, que já tem essa canseira emocional, a criança que tá ali no videogame, que tem limite, né? Nesse horário, essa idade de 8 até 10 anos, você falou? Eu acho que era alguma coisa eles assim. tendem a ficar muito na tela, se o adulto não colocar o limite. Então, já uma pessoa que tá, uma criança hiperativada, com o videogame, com os joguinhos violentos, não quer desligar, junto com a mãe, que provavelmente está esgotada, vai ser a tempestade perfeita. Então, tem que ter os combinados. Então, tudo é trabalho de formiguinha. Então, para chegar numa situação dessa, provavelmente já teve vários acontecimentos para trás sobre isso, não foi divulgado, porque não é muito difícil ser de primeira. Um acontecimento desse, entendeu? Não foi, já vai ter havido alguma outra situação dele, enfim, de birras, outras situações de insistência com outras coisas. Mas tem que ser visto com o olhar da mãe, porque é o que eu falo, um adulto desregulado, ele não consegue regular uma criança. Não mesmo. Não dá, é impossível. Impossível. Então eu gosto muito de trabalhar e sempre oriento muito as mães. Como eu falei, educação positiva é para as mães, mas precisa trabalhar esse lado emocional das mães. Como que está a rede de apoio? Como que está a higiene emocional? Como que está o seu descanso? Como está o tempo para você? Isso precisa ser colocado em pauta. E é claro, tem aquelas mães que falam, mas eu moro sozinha, eu tenho uma criança, eu não consigo fazer nada sozinha. A partir do momento que você acredita na educação positiva, tudo se torna possível, vamos assim dizer. Então você acreditou, você vai criar uma rotina para aquilo. Criança é movida a rotina. Isso é verdade mesmo. É movida a rotina. A criança precisa de previsibilidade. A criança que tenha previsibilidade do que vai acontecer, ela automaticamente ela é uma criança um pouco mais calma. Dentro da sua realidade. Sim. Porque uma criança ali de 2, 3 anos, ela tem energia para dar e vender. Então, dentro da sua realidade, ela vai ser calma, ela vai entender os comandos. Igual o meu filho, o Mateu. Ele, quando ele tá chorando, eu gosto muito de nomear o que a criança tá sentindo. Se a criança tá irritada, se a criança tá chorando muito, eu falo, filho, agacha, né, na altura da criança. Você tá bravo? Você tá triste? Você tá nervoso? Então, eu tento identificar o que é que ele tá e nomeio pra ele. Você quer um abraço? Ele vem e abraça. Ele vem, abraça, fica alguns segundos. Eu tento não soltar, eu tento deixar ele se soltar e ele se acalma. Então, isso é um hábito que nós criamos em casa. Ele faz comigo, ele faz com o Fernando, ele faz com a moça que me ajuda com ele. Então, é um hábito. E a criança vai criando esses hábitos, uma forma de se autorregular. Ele aceita o abraço, mas tem criança que não vai aceitar o abraço. Caraca. É só informar, a mamãe tá aqui, você quer? Não quero. Já aconteceu dele não querer. E tá tudo bem. A própria Marcela. Esses dias passados ela tava muito chateada. Eu entrei no quarto, filho, me dá um abraço. Não. Eu não vou ficar chateada porque não é sobre mim. Sim. É sobre ela. Tudo bem, a mãe tá aqui se precisar. E tá tudo certo. A gente não pode levar pro pessoal. Porque é isso que acontece. Muitos pais levam pro pessoal. Essa criança tá desaforada. Ela tá fazendo isso pra me pirraçar. Não é verdade. Não tem como, né? É sobre ela. É sobre a dor dela. A gente não pode se colocar como protagonista. Temos que tomar muito esse cuidado. Né? Exatamente. A Marcela, com 15 anos, ela nunca rejeitou um abraço. E nesse dia ela não quis. E tá tudo bem. Eu respeitei. Eu saí do quarto dela, falei, mamãe tá aqui. Ela sabia que se ela precisasse, ela poderia contar comigo. Mas ela não quis um abraço. E é isso. A gente tem que aprender a respeitar o nosso filho. Não é querer a qualquer custo o silêncio
ou que ele se acalme. Então, a diferença, pelo que eu tô percebendo, então, da educação tradicional, que é a que a gente sempre conheceu, vamos dizer assim, é querer a qualquer custo o que o pai quer. Exatamente. Vamos dizer assim, que o filho faça a qualquer custo. Então, você falou dessa questão dos combinados, né? Pô, às vezes o pai, a mãe não tinha um combinado com o filho. O combinado é algo importante, ter os acordos, né? Vamos dizer assim. E para as pessoas que são contra, vamos dizer assim, a educação positiva, elas enxergam dessa maneira, né? Por exemplo, que combinado, eu tô mandando e acabou, e cala a boca. Exatamente. Você tá na minha casa, vamos dizer assim, né? Assim que funciona. Só que, de fato, até eu mesmo, falando por mim, quando eu paro pra analisar que tem esse ponto mesmo, né? Tipo assim, existe essa linha de raciocínio, beleza, tal, tá aí. Mas quando você para pra pensar, caceta, mas é uma outra pessoa, um outro ser humano. Tipo assim, mano, você trouxe a pessoa pra terra, vamos dizer assim, pra tratar igual, sabe? Mesmo que, não sei se eu tô conseguindo explicar, porque, por exemplo, parece que é muito, ouvindo hoje da maneira que a gente sempre foi criado, parece algo que foge do natural você ter que fazer um combinado com o seu filho. Vamos dizer, sabe, mano, que combinado. Se eu mandei você parar agora de jogar videogame, você tem que parar de jogar videogame. Mas eu acho que a maneira que mais tende a funcionar de fato, pra não deixar marcas, vamos dizer assim, ou qualquer que seja, pra não continuar ferrando as gerações, é de fato você combinar, porque aquele lance, né, o combinado não sai caro, né? Isso. A pessoa sabe o que esperar, ela sabe onde ela tá pisando, qual que é a questão. Me parece algo muito mais funcional, vamos dizer assim, Eu concordo. pra mente da criança também. E eu falo, não é achismo, isso é ciência, isso é neurológico, Eu né? queria chegar nisso. É isso, tem comprovações. É o respeito. A base é o respeito. Sempre vai ser. Se você olhar para a ação da criança, você olhar para a sua educação do seu filho e colocar o respeito como base, você vai mudar muita coisa. Porque a gente eu falo por mim que estou estudando e que acredito fielmente na educação positiva, a gente tende a levar para o pessoal e a trazer para nós. Mas como assim? É para calar agora, é para parar agora. Não, calma. A gente tá falando de um cérebro imaturo. Sim. A gente tá falando de uma criança que vai amadurecer o cérebro lá para os seus 25 anos de idade. Que não tem discernimento, não tem a maturidade para nada. A Marcela, a minha de 15, já tem um entendimento muito maior. Mas ela vai cometer vários erros, deslizes, e eu estou aqui para ajudá-la. Eu não estou aqui para julgá-la. O Mateus de 2, mas ele está na fase da poda neural. Ele está no auge ali do aprendizado. Então eu tenho que ter muito cuidado para me não trazer para minha realidade. Porque vai ter situações dele que eu vou achar que ele está me desafiando. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ele, com a imaturidade dele, com o que ele está vivenciando naquele momento, com o que ele está aprendendo, as diferenças. Às vezes é uma criança uma semana super tranquila, na outra semana a criança está super agitada, porque é o desenvolvimento natural. E nós precisamos estar ali como coadjuvantes, ajudando, entendendo, olhando, respeitando, instruindo e sendo autoridade com respeito. Então tem essa diferença. Não é passar a mão na cabeça, não é deixar o filho se arriscar, se machucar, deixar fazer alguma coisa, machucar o coleguinha. Sim. Mas é a forma como a gente age nessas situações. Essa que é a diferença. É engraçado que você falou dessa questão me lembrou que as pessoas têm a mania de querer tratar a criança como adulto, que ela entenda, né, como adulto, tipo, por exemplo, tá na fase dos 2, 3 anos. E de fato, até eu às vezes fico inconformado como meu filho não consegue entender o que é um não. Você fala assim, cara, mas eu tô que nem o exemplo que a gente tava conversando antes, do pular no sofá. Mas quantas pessoas devem passar por isso que tá assistindo a gente, do filho pular no sofá? E aí você fala, você tentar mostrar que isso é algo errado, que pode bater a cabeça, que ele pode morrer. Vamos ser sinceros, se ele cair de um jeito diferente, errado ali no chão. E a criança não entende. Ela não. E aí o pai, se você se deixa levar, né, pelo nosso, sei lá, lado primitivo, vamos dizer assim, né? Ou até mesmo o que a gente aprendeu, cara, aí você bate, aí você grita, aí você não sei o que, principalmente gritar. E eu já até falei com a Aline, eu falei assim, pô, a gente tem que entrar mesmo no acordo de não levantar mais a voz, não gritar. Sabe? Porque, tipo assim, é algo que eu percebo mesmo, que ele dá uma gelada, assim. E isso não deve ser legal no Não íntimo, é trazer pra nós. É Não legal deve alguém dar. gritar com você? Não. A gente não reage da mesma forma? E depois a criança vai reagir da mesma forma? Ai, mas ele tá gritando, não pode. Tá, mas você grita com ele. O que você tá ensinando pra ele?
Não, e talvez a gente só ache ruim e sinta algo ruim porque gritaram com a gente lá embaixo, lá quando a gente era criança, né? É. Se alguém grita com você hoje, você se sente ofendido e se sente mal pra caramba. Porque deve ser algum gatilho sendo acionado também daquela época que você era certeza. criança levando Com os berros, certeza. né? A gente tem muito a tendência de colocar não, falar não para os nossos filhos, pro nosso comodismo. Isso Então a gente tem total. que ter essa ciência. Manter o não, e o não tem que caber naquela situação. É verdade. Porque é tão fácil, eu vou dar um exemplo de ontem mesmo, mas não foi nem na situação do não, foi numa situação onde eu poderia facilmente ter me estressado muito com meu filho. Ele estava muito resistente para dormir, eu evitei ligar o ar, porque ele está com um pouco de tosse, e ele estava com muito calor, então demorou muito a dormir, coisas que eventualmente às vezes não acontecem. Então aquela situação já era uma situação onde de me irritar e eu sair do quarto e acabar descontando em outras pessoas e gerando não em outras pessoas de uma forma que Ixi, não eu iria levo caber. vários. Então a gente acaba Levo várias divertidas. falando não, e a gente traz uma situação da nossa maternidade para a vida externa. E aí reflete no casamento, reflete em outras situações, reflete na própria criança. Então a gente Sim. precisa tomar muito cuidado com isso. Aonde cabe a nossa ação, o nosso não. Esse não que você vai falar pro seu filho aqui agora, é porque realmente não ele vai machucar ou isso, aquilo, ou é porque você tá sem paciência, você não quer dar aquela atenção para aquilo, você não quer ter aquela bagunça ali de brinquedo. Ai, não pode brincar com isso, tá? Ele não pode brincar porque ele vai machucar, porque você não quer que ele brinque. Então a gente precisa ter esse raciocínio. Porque para não ficar voltando no não também. Às vezes, a criança insistiu tanto, então tá bom, vai. Mas por que você não raciocinou antes e não deixou antes? Aí depois fala... Vai achar que qualquer não é... Exatamente. Ou fala não pra tudo e torna aquela criança que não pode nada, não pode ter infância, porque nada ali pode, não pode brincar com nada, não pode fazer nada. Ou é aquela criança que daqui a pouco eu consigo o que eu quero. Porque é aquele não que não permanece, aquele Sim. não que não fica... Né, o pai não tem aquela postura de manter o não. Cara, eu fico pensando assim, eu tenho uma vontade, sabe quando você vê umas crianças que já não são mais crianças, viram um adultinho ali, já uns 20 e pouco anos assim, e que você vê que é uma pessoa que deu muito certo na criação, que é um cara que você, caraca, velho, essa criança é muito educada e um controle emocional legal. Pô, eu tenho muita curiosidade de conversar com esses pais para entender qual foi essa Como que foi criação. E eu imagino que talvez a educação positiva pode ter vindo daí, talvez de pesquisas querendo entender o que alguns pais fizeram para umas crianças serem adultos melhores, vamos dizer assim, e aí descobriram que talvez era uma criação diferente, como talvez a educação Na positiva, base do né? respeito. Na base do respeito, exato. Porque eu fico pensando, eu vejo, cara, por que é tão diferente? Porque cada criança... É difícil você ver, né, as pessoas bem montadas ali, de fato, montadas no bom sentido, emocionalmente, tal, com respeito, caramba. Que você falou, você entrou que tem estudos científicos, né, sobre o que você ensina, o que você mostra, o que você traz. E o que você pode trazer um pouco desses estudos assim pra gente, por exemplo, talvez de alguns números, percebe-se que... Porque, o que acontece? Só até para contextualizar um pouco mais, a gente tem muito mais tempo de educação tradicional do que de educação positiva, acredito eu, né? Pelo menos eu conheço há muito menos tempo a educação positiva, né? E os números mostram isso, que as pessoas... Já deu para comparar crianças que cresceram, que se tornaram adultos na educação positiva e mostraram que de fato se tornaram adultos mais funcionais? Ela não é que ela é recente. Tá. Ela é uma educação antiga, só que não foi muito difundida. Certo. Por conta de muitos tabus. Então, realmente, agora que está ganhando voz, né? Tá tendo muitas abordagens, tanto que agora eu me tornei membro da ABRAEP, que é a Associação Brasileira do Educador Parental, porque a gente está buscando isso, né? Ter voz, estar no mercado de trabalho, ser considerado uma profissão, porque o educador parental não é considerado como uma profissão. E queremos estar dentro das escolas como um psicólogo que está ali, ter um educador parental. Então a gente está aí nessa busca, mas infelizmente, por conta dos tabus e por conta das divergências que colocam em cima da educação positiva, não se fala muito, não se tem muita constância. Por conta dessa confusão de números e de expectativas, porque é difícil. Sim. Então você tende a ir pelo caminho um pouco mais fácil ali. Porque é fácil você
ter sempre o seu controle emocional para lidar com o controle emocional do seu filho, você já tem que lidar com o seu controle emocional e ainda lidar com o controle emocional da sua criança. Então, às vezes não tem permanência. Aí aquele negócio você começa, eu acho que você tá tudo errado. Não tá dando certo não, então eu vou parar com isso aqui. Eu tenho uma aluna que ela fala isso pra mim, Lília, tá difícil, uma paciente minha. Não é possível que é assim mesmo que tem que fazer. Porque no dia a dia, falar, às vezes a teoria é mais fácil, né? Ai, não, porque eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou implementar isso. Teoria. Você vai conseguir, você adulto, pode ser que você consiga por mais tempo, mas sua criança não. Então você vai ter que implementar ali na rotina com ela, no dia a dia, para ela ir aprendendo. E a sua calma vai ser a calma dela. A gente precisa emprestar o nosso cérebro para a criança se acalmar. Então, infelizmente não tem muitas situações onde as pessoas permanecem com a educação positiva desde o momento zero. Infelizmente, é de agora para frente. Que a gente vê muitos relatos de famílias, mas antes são estudos, infelizmente, que não têm a sua credibilidade. Mas tem vários fundadores, é antigo, não é de agora. Entendi. Não, bom saber, mas e da parte prática? Vamos para a prática do assunto, que seria de fato. Agora vamos trazer para a vida real, né? A famosa birra da criança. Todo mundo fala assim, pô, a criança ou no mercado, ou até mesmo em casa, aquele típico assim, né? Você não dá alguma coisa, a criança entrar numa birra. Criança, vamos contextualizar, dos 3 anos ali, né? Porque isso começa desde sempre, né? Educação positiva. Por quê? Vamos desenhar. Por que normalmente essa birra acontece, né? Que a criança perde o controle. O que os pais normalmente fazem de errado e o que deveria ser feito nessa hora? Então, de errado, não tem... O errado seria o grito, né? Mas a criança, ela vai ter essa ação, porque ela é como se fosse o fim do mundo para a criança não ter aquilo. Dar a birra no mercado por conta de um doce, por conta de um brinquedo que quer naquele momento. Ela vai chorar. Só que o que a gente vai querer fazer ali? A gente vai querer calar a qualquer custo. Então, esse seria uma ação que não seria legal. A gente gritar ou querer calar a qualquer custo. O ideal é conversar com a criança. Cara, uma criança... Novamente, vou trazer a minha realidade. A gente estava no shopping, há um tempo atrás, e o meu filho, ele viu uma motoquinha, que ele tem já parecida, e ele queria porque queria. Então, assim, ele te ouve, ele tava gritando, chorando. Ele não vai me ouvir. Então, eu tento conversar, filha, eu entendo que você quer, mas você já tem. E aquela coisa incessante que vai ficando, você vai se irritando, aí você dá... aí o que acontece? Aí você começa a olhar para os lados, fica sem graça porque as pessoas estão olhando. Só que a gente precisa colocar, igual cavalo que tem aquela... Sim, para não ver os laterais. E não fica... E prestar atenção ali na sua criança. E conversando, explicando e dando outras opções do que fazer. Vamos lá para casa, lá em casa tem o seu carrinho, lá em casa você vai brincar, porque esse aqui outra criança vai comprar. Cada pai vê um cenário ali, o que consegue fazer? Trazer alguma coisa que a criança gosta, mas assim, não se alterar, não gritar, não menosprezar o sentimento da criança e entender que ela vai querer. Igual a gente, quando quer muito uma coisa, a gente não corre atrás, só que a gente tem o amadurecimento para fazer diferente, a gente não vai dar birra, né? Apesar que você sabia que briga no trânsito é uma birra. Né, discussão de casal ali que sai bater na porta é uma birra. O adulto também dá birra, só que de uma forma diferente, né? Só não chora e não grita esperneando no chão. Só que é olhar e sempre é o que eu falo, que eu tenho um mantra comigo, sabe, de passar coisas mentalmente. Eu falo comigo mesmo, porque não é fácil. Então, nessa situação mesmo, foi no final de semana, eu tava cansada, queria ir embora. Então você fala assim, meu Deus do céu, eu tô aqui nesse lugar, cansada, eu quero ir embora, essa criança para de chorar. Então você tem que conversar consigo mesmo. Ele é uma criança imatura, ele quer muito, ele não entende. E aí, aos pouquinhos, eu consegui... Faz seu cérebro entender, né? Exatamente. Você faz você voltar pro eixo. Você consegue e vai, às vezes dá certo, às vezes não vai dar certo. Tá tudo bem. Porque eu falo, é sobre redução de danos, não é sobre perfeição. A gente não vai passar pela vida do nosso filho sem ele ter nenhum trauma. Só que aí é que tá. O trauma, que tipo de trauma? É um trauma que vai se arrastar e vai passar de geração em geração? É um trauma que ele vai ter que se tratar depois? Porque trauma vai ter, não tem como. Não existe uma educação perfeita, uma maternidade perfeita. Existe reduzir danos. Você ir fazendo diferente do que você teve, não replicar certas ações. Então, tomar muito, ter, né, assim, um olhar atento para sua criança nesse momento da birra. Certo. Acolher, sempre acolher.
Que é a parte mais difícil. E aí que entra. porque tá Ai, você bravo vai lá. acolher, você vai dar. Mesma coisa de você estar apoiando o que ele tá fazendo. É isso que as pessoas acham. E é mesmo. Que você vai estar passando a mão na cabeça da criança. E não é, sabe o que é? A criança vai entender que no mesmo momento difícil dela, porque pra ele, você tá ali. Eu tava chorando muito, ela tá nervosa, ela tá chorando, e o meu pai e minha mãe tá ali. E aí depois os pais querem que os filhos cresçam fortes, resistentes, que vá pra cima, que tenha garra com as coisas, mas ele não foi ensinado isso lá atrás. Ele foi uma criança que aprendeu sozinha, que teve que engolir o choro, que não pode querer o brinquedo. Pra ele, o choro de querer o brinquedo é importante. Pra nós, não. Ai, mas pra que chorar? Não precisa. Tá, ele é imaturo. O cérebro dele é imaturo, ele vai chorar. É a forma dele demonstrar pra você que quer muito aquilo. Como que é? Chorando. Insistindo por aquilo. Então precisamos ter esse olhar e não é fácil. Não é fácil, eu sempre falo isso. Não é fácil, se tiver fácil é porque tá errado. Eu falo, a gente conversa aqui, que ele fala que é nosso produtor, ele fala, né, que ele quer ter os filhos, eu falo, né, é muito doido como você transforma a sua cabeça, vira outra, assim. É tão recente que eu tenho filho, mas parece que já tem pelo menos uns 15 anos aí, sabe? São 3 anos Te amadurece muito, né? A transição foi muito louca, cara. Isso é doido mesmo. Cara, E tem alguma coisa também a respeito da birra, Du? Porque geralmente a gente tende a achar que é sobre, às vezes, aquela situação em si, mas às vezes tem outras coisas por trás, sabe? Às vezes a criança, vamos supor, tá passando o horário de dormir, aí aquela birra vai ser um pouco mais intensa. Então, não necessariamente é só por conta daquele brinquedo ali do shopping. Que horário que é aquele que você tá no shopping? Será que ela tá com sono? Será que ela tá com fome? Então, tudo tende a intensificar. Por isso que eu falo da previsibilidade e ter uma rotina com a criança. Claro que vai haver situações, às vezes você tá viajando, você tá com visita em casa, situações atípicas que a criança vai sair da rotina. E quando acontecer isso, observa pra você ver que a criança vai ficar mais agitada. Observa com seu filho. Saiu da rotina, ela tende a ficar mais agitada. Vai dormir em casas, né, que às vezes não é acostumado. Então, isso tende a intensificar a birra. Precisamos ter esse olhar amplo pro nosso filho. Não olhar só a ação em si, sabe? E é uma verdade, assim, que eu percebo pelo menos lá em casa, e eu vejo que já falaram pra mim que isso também acontece com eles. Que o filho, quando não tá com os pais, ele tende a ser mais comportado, assim, mais de boinha, sem tanta birra. E aí, com os pais, aí ela fala, não, você que não tá sabendo criar mesmo, tá ligado? Porque parece, tipo assim, às vezes falando pela gente, tá? Vamos supor que meu filho tá com a minha mãe, com a avó dele, né? Nossa! Aí só os elogios que não sei o que, não de boa tal. Aí quando a gente chega e fala, meu, foi só vocês chegarem que ele começou a ficar assim. Que ele começou a ficar birrento, ficou tal jeito e tal. Parece que o jeito dele lidar quando os pais, talvez pessoas que ele tem mais intimidade, é diferente do jeito de quando são pessoas que ele não tem tanta intimidade. Você matou a charada, é isso aí mesmo. E o ponto bom, que vocês criaram conexão com ele. Porque ele tá confortável. Me tremendo por dentro aqui. Ele tá confortável em agir perante vocês com o que ele sente. Então isso mostra conexão com vocês. É exatamente isso mesmo. Só que isso é positivo. Ele, né? Só que isso é positivo. As pessoas falam como se fosse ruim, né? Nossa, porque você chegou. Mas é positivo. A criança, ela tem a sua ação confortável que ela quer ter perto dos pais. Então, perto dos pais ela vai ficar sensível, ela vai chorar, ela vai demonstrar que quer algo. E se ela não tá perto daquela figura que ela tem aquela conexão, daquela figura que ela consegue confiar e se sentir confortável, ela vai ter a tendência de ficar um pouco mais tensa. Caraca, entendi. Então, isso é real mesmo. Você vê que é doido você tem um cara na internet aí que ele sempre tem resposta pra tudo, né? As soluções todas. Não sei se você consegue imaginar de quem eu tô falando. Pablo Henrique, conhece? Pablo Henrique. E aí, Olha só. Até ele falou, que você comentou agora, que tipo assim, perguntaram pra ele assim, como que eu faço pra criar meu filho sem deixar nenhum bloqueio nele, ele falou, é impossível. Impossível. Você não vai conseguir deixar nenhuma marca, você vai minimizar. Né, assim, mas você não consegue deixar. E quando eu fui, quando eu descobri que eu seria pai, minhas primeiras questões eram essa, cara, como que eu faço pra não gerar trauma, pra não gerar não sei o que falo, infelizmente, não dá,
porque também tem a ver de tudo como a criança percebe cada coisa que acontece com ela, né? Exatamente. Às vezes não foi algo de outro mundo, algo que você falou ou fez, mas pra criança ela percebeu como algo... E é muito particular o trauma, porque o trauma é sobre a intensidade do que você sente algo. Tá. Então, isso que vai te causar o trauma, a intensidade do que aconteceu naquela situação. Então, às vezes, o grito repetidamente pode te causar um trauma. E pode ser que aquela criança repita aquilo e tem esse hábito. Então, às vezes, a gente tende a chegar na escola, mas a criancinha ali só grita. E aí vai ver para os pais só gritam. E aí tende... os pais não querem que a criança grita, mas tem o hábito de gritar com ela. Aí grita com outro coleguinha na escola, e aí acha que, mas como assim meu filho tá gritando, né? Mas aí vai ver dentro de casa, então tá replicando aquela ação. Então é muito delicado. A maternidade, ela reflete muito sobre nós, perante os nossos filhos, perante o que fomos. Por isso que precisamos, necessidade pública, mundial, olharmos para nossa maternidade. Porque vai refletir gerações. Você falou... Quando alguém fala, você falou, parece alguma polêmica. O que eu falei? Você falou sobre... Às vezes a mãe ali não tá conseguindo lidar com um momento difícil ali do filho e acabar, às vezes, descontando em quem tá fora, que não tem a ver. Isso me leva a pensar que os pais, de modo geral, se não conseguem lidar com os filhos ou o filho, ele não aprende a lidar da melhor maneira, isso pode, de fato, atrapalhar o relacionamento como casal, chegar até... num nível ruim mesmo, assim, da coisa chegar degringolar. Atrapalha. Atrapalha porque você acaba refletindo estresse e, às vezes, divergências de pensamento. Às vezes, um pai... Eu acabo aparecendo muito, para mim, mães. Né? Eu tenho mais buscas de mães querendo trazer mais situações da família e procurar ajuda. Os pais já não muito. Então, o homem, ele tende, às vezes, a ter uma dificuldade maior de ter essa mudança, né, de olhar para a educação, de olhar para o filho. Então, se tem uma situação ali familiar onde quer haver essa mudança, pode afetar se o outro tem essa dificuldade. E às vezes está passando por um problema, principalmente adolescente, né, lidando ali com a situação difícil ou rebeldia. Isso reflete muito, porque a situação passa a ser só aquilo, né? Quando você está com um problema, por mais que aconteçam outras coisas boas, o problema acaba predominando. E aí acaba saindo mesmo, porque pensa, você tá estressado, é igual quando você tá estressado no seu trabalho. Você chega em casa, por mais que você não tente não descontar na sua esposa, né? Acaba, infelizmente, refletindo, né? Porque a gente não consegue ser tão neutro, né, nos assuntos. Sim. E a maternidade, com certeza, é mais desafiadora ainda, porque é um filho ali dos dois, né? Então, os dois precisam juntos olhar para aquela situação. E, às vezes, vai estar só a mãe olhando. E aí vem a cobrança. Mas você não me ajuda. Mas eu tô sozinha nessa, porque me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Então, sim, com certeza, uma maternidade difícil ou com desafios pode, sim, afetar o relacionamento. Ai, que doideira, cara. Ninguém... Às vezes você nem presta atenção que, às vezes, o principal era você amadurecer, você e seu marido ou esposa, né? Como pais ali pra... não deixar a coisa piorar, né? Agora, uma coisa que é muito falada também, agora a gente vai entrar num ponto que começa a ficar... A gente começa a cavar as coisas aqui. Porque isso, de fato, eu conversei isso com a Aline, acho que tem 2 dias, sobre ter respeito, conseguir o respeito do filho. Porque, assim, uma coisa é aquele lance, você conseguiu o que você quer do seu filho na base do medo, né? E outra coisa do respeito. Eu sempre escuto, tem filhos que o pai só olha pro filho e o filho já identifica o que tá acontecendo e já para, já sabe que o pai tá falando isso aí tá errado e tal, né? Aí eu tenho umas questões. Será que é ansiedade minha, demais da minha parte, querer que meu filho com 3 anos já entenda o que eu tô querendo dizer com o olhar? Total. Né? É adulto imaturo, tá vendo? Ou, por exemplo, como que funciona isso? Porque, de fato, eu penso assim, o que é esse respeito? Como que constrói esse respeito do filho ter esse respeito com o pai, né? Obviamente que
o pai também deve ter respeito com o filho, né? Mas talvez seja mais fácil pro pai entender isso e pro filho, né? Entender que ele deve ter respeito pelo pai. Como é que funciona essa dinâmica? O problema é assim, você quer respeito... O que é respeito? Em qual idade? Porque as pessoas tendem a criar expectativa demais em cima de crianças imaturas. Perfeito. É igual isso, você acabou de falar. Como que o seu filho, que não tem nem 3 anos, você quer que entenda o que é respeito? Ele não sabe nem fazer xixi sozinho. Não, meu, ele fez cocô na sala esses dias. É isso. É. Então... No rei não, Fernando, é sério. O respeito ele vai vir com o tempo e com o vínculo, a educação, o dia a dia, os ensinamentos. Então, assim, a gente querer que uma criança entenda o que é respeito, uma criança de 3 anos, entenda o que é respeito e aplique, é pedir muito. É igual o obrigada. Eles falam, mas eles não têm noção do que é. Que é. Não sabem. A gente ensina, né? Eles vão falar, obrigada. Mas ele não vai ter a percepção. Não sabe o que é obrigado. Então, é com o tempo. Isso não pode. Isso você me machucou. Isso não tá legal. Só que, se não tiver o hábito não vai permanecer. A gente precisa... Não tô entendendo, pode continuar. A gente precisa fazer disso rotina. E quando a gente tiver as situações de explosão e de ficar bravo... Desculpa e voltar atrás. É ter o entendimento que não está tudo perdido. Não é saudável você dar uma olhada pra criança e ela parar. Isso não é saudável. As pessoas falam isso quase batendo no peito, né? Porque eu olho pro meu filho e ele já para o que ele tá fazendo. Isso não é saudável. Isso é um sinal de que ele não pode demonstrar o que ele tá sentindo. É isso que é a situação. A pior coisa para um pai é essa, né? Porque ele deveria querer que o filho se abra, né? Que tenha diálogo, né? Uma criancinha não vai ter, mas ela vai demonstrar da maneira que ela consegue. O que é? Chorando. A explosão emocional, que é a famosa birra, é a forma dela se comunicar. O choro da criança, a birra, é uma comunicação. A criança vai crescendo, ela vai conseguindo formar frases, entendimentos, ela vai passar a conversar. E às vezes ter outras formas de expressão. Por exemplo, eu ouvi isso, minha criança de 3 anos me manipula. Não. A criança ela só consegue ter essa ideia de manipulação a partir de 8, 9 anos de idade. Ela não tem essa malícia de manipular. Ela tá fazendo o que ela consegue, o que ela entende pro amadurecimento dela. Então a gente tem que ter muito cuidado da expectativa que a gente coloca no nosso filho na idade. Você querer que seu filho de 3 anos entenda algo que ele só vai entender com 5 anos é irreal. Você vai se frustrar, você vai frustrar o seu filho, que você vai colocar expectativas que não existem. E sua maternidade vai ser um inferno. Vai ser um verdadeiro inferno. Não, eu tô chegando à conclusão aqui que, de fato, não tem como se exigir algo de uma criança. É verdade, não tem como. Aí o pai tem que se trabalhar, os pais têm que se trabalhar. É só essa a resposta, não tem como ir além disso. Porque não tem como, ele não entende. Não entende. Caraca, talvez até um cachorro, desculpa a minha comparação, mas às vezes entenda mais ali o que não é pra fazer. Não, é sério mesmo, às vezes quando você... porque... Os comandos. Os comandos, isso, exatamente. E a criança não tá preparada pra isso, cara. Porque sério. A gente tá criando pra entendimento, né? Sim. Não é militância, não é que tem que fazer robozinho, né? É o que eu gosto de falar. Eu gosto muito de citar o exemplo do pai jardineiro e do pai carpinteiro. Boa. E a gente tem que trazer para nossa realidade. E é muito importante a gente se perguntar, que tipo de pai que eu estou sendo? Que tipo de mãe eu estou sendo? Uma mãe, um pai jardineiro ou carpinteiro? Eu estou moldando meu filho à minha maneira, a maneira como eu acho certo, eu acho correto, para caber nesse mundo aqui que eu quero, que eu idealizo, para não me envergonhar perante a sociedade, porque eu acho que esse aqui que vai dar certo, que ele vai se dar bem financeiramente, e que se lasque o que seu filho sente, o que seu filho pensa, os sentimentos dele. Ou você é um pai jardineiro, que você vai regar, você vai cuidar, você vai alimentar, você vai estar ali apoiando, incentivando, ajudando, dando amor, carinho. Caramba. Porque uma flor é assim. Você quando planta uma flor, você não sabe, ainda mais se você planta uma sementinha que você não conhece, né? Você ganhou. Eu te dei essa semente aqui que você vai plantar. Você sabe se é um girassol, se é uma rosa, se é uma... Você não sabe. Você vai simplesmente plantar, colher. Você não sabe quando vai florir. Pode haver alguma diversidade. Essa planta, às vezes, pode dar um probleminha ali. Você vai jogar fora. Não, você vai cuidar. Você vai regar, você vai... O que teve de problema? Teve um fungo? Faltou adubo? Você vai lá, você compra, você coloca. E você vai ali com todo amor, paciência. E vai ter as advertências ali do tempo, divergências do clima.
E você vai plantando, regando, alimentando e vai florir. Quando? Você não sabe. De que jeito? Você não sabe. E essa é a maternidade que a gente fala que seria o ideal. Você olhar para o seu filho, você cuidar, você ajudar, você apoiar, não julgar. Não trazer a sua realidade. Ah, por que nunca vai dar certo você seguir por essa profissão? Porque meu filho deveria ser isso. Porque às vezes tem muito disso, né? Às vezes a família inteira tem uma profissão e quer que o filho a qualquer maneira, ou o pai tem uma empresa e quer que o filho a qualquer custo assuma. E aí? Será que é exatamente isso que o seu filho quer? Então, ter esse respeito. A gente tá falando um pouco mais, né, já da adolescência, da maioridade. Mas influencia desde lá de trás. Então, precisamos ter esse olhar acolhedor. Cara, é o respeito, né? Eu rodo e volto pro respeito. Não, mas porque se a gente tiver esse olhar, as coisas mudam. A forma de educar torna mais fácil. Então, mas o respeito, então, querendo ou não, ele é adquirido através do exemplo, então, porque vamos dizer, se seu filho se sente respeitado, vamos dizer assim, obviamente que parece algo absurdo falar isso, eu entendo, mas se seu filho se sente, percebe que há uma relação de respeito, consequentemente ele vai te respeitar também, vendo como que funciona as coisas. Por que, né? o que envolve respeito? Não envolve grito, não envolve agressão. Então, tudo isso você vai estar mostrando pro seu filho. É igual sua filha que vai nascer. Você precisa ser o exemplo do que ela vai querer buscar de homem. Sim. A forma como você vai tratar a sua esposa, que ela vai ver ali, ela não vai querer menos que aquilo. Sim. Então, o seu exemplo vai moldar o seu filho, vai trazer a perspectiva do que ela quer para ela. Caralho. Então, é muito, muito delicado. Todo lado que você mexe, que você olha, tá refletindo a sua maternidade. Cara, o exemplo é muito doido, né, cara? Do quanto ele... Eu tava lembrando de uma situação... Olha isso que louco, nem te falei isso. A Aline me contou isso ontem à noite. Antes de sair de casa, começou uma chuva do caramba. E aí eu olhei pela janela e eu falei com essas palavras. Eu falei, caraca, uma puta chuva, velho. Falei, puta chuva. Falei, olha, amor, puta chuva. Ela falou que ele ficou repetindo a tarde inteira. Olha. Puta chuva, puta chuva, puta chuva. A tarde inteira que tava uma puta chuva apontando lá pra fora. E aí eu falei assim, mano, o moleque pegou em uma fala. Em uma esponja, o Fernando falou, em uma fala que eu soltei, o cara ficou falando que era isso. Aí na hora eu já gelei, eu falei, mano, um negocinho que eu falei assim, São um palavrãozinho, espertos. o bichão já pega e ficou repetindo. Falei, que doideira, cara. E é pra tudo, né? Pra atitude, pra tudo que você faz, né? Por isso que precisamos cuidar muito da nossa saúde mental, do nosso autocontrole, nos reeducarmos, pra gente conseguir trazer isso pra eles. Não passarmos traumas, a gente precisa quebrar a corrente. Nossa, e é o que eu cara. busco constantemente. Eu não quero passar os meus traumas para os meus filhos. Tá doido. Eu quero quebrar essa corrente, eu quero que eles sejam pais melhores do que eu estou sendo e repliquem a educação positiva com eles. A minha filha me trouxe esse tempo atrás um relato que já tem um tempo já, achei muito interessante, que ela foi a única da sala que pensou diferente. Eles mostraram um filme, tá vendo? Me encheu de orgulho. Eles mostraram um filme, lá falaram sobre um filme onde a adolescente tá numa festa ali dela, adolescente, tá numa festa com os amigos dela. E a mãe chega e quer dar uma de que é a dona da festa e curtir todas ali. E aí, como que você reagiria? Aí os amigos, não, porque que tem? A mãe tá ali dançar e se aparecer e roubar a cena. Porque que tem ela? A Marcela já pensa o contrário. Não, era a situação da filha, era o momento da filha, e é isso aí, a gente precisa ter esse respeito. Só que, não, né? Como assim? Não pode? A mãe não pode estar ali participando da situação com a filha, roubar a cena. É uma situação de um filme, não é, filha? Caramba. E ela contou isso na escola e falou, mãe, eu fui a única que pensou diferente. Eu não acho, eu acho que a mãe deveria respeitar aquele momento da filha, dela, porque ela estava ali com as amigas dela, e eu fui a única que deu uma resposta. E é isso, é o respeito. Então ela consegue ter essa percepção, esse entendimento. É a forma como, hoje em dia, com a Marcela, eu quase não uso a palavra não. Eu coloco ela para pensar. Eu falo, filha, vamos pensar juntas. O que você acha? Eu ajudo ela a colocar na balança, porque ela já tá nessa fase do entendimento. Então é a parte mais fácil, entre aspas, da maternidade. Sim. Porque as pessoas horrorizam a adolescência, né? Os 15 anos. E é a fase mais difícil e mais linda. É o segundo nascimento, a adolescência. É muito difícil ser adolescente, porque você é criança para alguma coisa e adulto para outra.
Então a gente acaba confundindo muito a cabeça deles. E é mágico. Eu falo que é mágico estar com a Marcela. Eu falo dela porque é a adolescente que eu tenho mais próxima de mim. Então eu não falo não. É difícil eu falar não pra ela, porque a gente conversa. Eu mostro o pós, eu mostro o contra pra ela, eu ponho ela pra pensar, pra raciocinar. Então a gente conseguiu já criar essa relação eu falo em 5 anos, porque é 5 anos que eu comecei a minha evolução na maternidade. Eu comecei a me olhar diferente e a me evoluir como mãe. Caramba, então eu trago de 5 anos pra cá, sabe, Edu? É claro que é desde o momento zero, né? Que a gente precisa, mas nunca é tarde. Desde que vamos dizer assim, a criação começou a ser consciente, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. E eu tento ser melhor a cada dia, né, na minha maternidade pra ela, porque eu sou uma mãe pra Marcelo e uma mãe pro Mateu, porque a gente, independente da distância de idade dos dois, de 13 anos, pode ser pertinho, igual a Aline, por mais que vai ter próximo, ela vai ser uma mãe pra um e uma mãe pra outro, não tem como. Por conta até da própria criança em si, né? Cada um tem a sua autonomia, a sua forma de agir, seu jeitinho particular. E a gente tem que olhar para ter esse olhar diferente, né? Ainda mais menino, menina. Então, eu falo que é muito mágico hoje. É gostoso. Eu falo que eu tô na fase do sexo, de falar sobre sexo, na fase do Gugu Dadá quase, né? eu tô nos extremos ali. Puta, é verdade, ter uma filha aqui, né? Uma filha aqui. É muito extremo mesmo, cara. Eu tô nos extremos de tudo. Caraca. E é maravilhoso. E imagino, nossa, não vejo... Sabe uma conta que eu faço? Se liga nessa, Fernanda, eu falo assim... Eu quero muito ver meu filho com 15, 20 anos. Só que pra ele ter 20, eu tenho que ter 50. Aí eu falo, não quero não. Deixa quieto. Eu faço essas contas, eu falo assim, mano, eu queria muito ver meu filho com 20 anos. Sabe? Eu falo, cara, eu vou ter que ter 50 pra ele ter... Eu vou ter que dar 30 anos pra Deus, pra ele ter 20, pra eu poder ver. Tipo, você fala, caraca, é doideira, mano. Mas passa, né? Passa muito rápido, a gente tem que aproveitar. Porque não dá pra aproveitar o tempo perdido. A gente consegue fazer diferente de agora pra frente. Mas a maternidade é muito linda. Ela pode ser leve. Sim. Vai depender de nós. De termos um olhar mais acolhedor para nós mesmos e para os nossos filhos. A gente precisa ser generoso com a gente, sabe? A gente não é. A gente é muito carrasco conosco e com os nossos filhos. E é sempre a base do estresse e da ansiedade. O mundo exige muito isso da gente. E a gente acaba exigindo muito isso dos filhos, né? Por conta de profissionalismo. Porque tem que estudar, porque isso, porque aquilo, porque enquanto você não está estudando, tudo bem. Mas implementa isso de uma forma gostosa para o seu filho, que ele vai estudar. Não impõe. Né, igual eu falo a Marcela. Marcela, eu nunca tive trabalho em ficar... filha, vai estudar. Aquela assistência, aquela parte cansativa da maternidade com os estudos. Sim. E capricho nas suas coisas. Ela sempre foi uma menina de ter esse cuidado, de ter esse capricho com as coisas. Mas é porque tem que ser leve. Quando é leve, as coisas tendem a se tornar mais fáceis. Igual com relação à carreira. Ela fala em fazer medicina e a gente vai apoiar na decisão que ela quiser. A gente vai estar ali e mostrar o caminho. Filho, ó, esse caminho a gente, né, tende a ser mais fácil, mas na minha certeza a gente não tem de nada, né? Sim, sim. Eu vou te apoiar para esse caminho. Você quer esse mais difícil? Eu vou te apoiar. Estarmos juntos, estarmos do lado, sabe? Incentivar os nossos filhos a se desenvolver os filhos da maneira deles. Segurança, cara, vai pra cima de qualquer coisa, cara, da vida, né? Você falou de um exemplo anteriormente, assim, que eu lembrei sobre a gente buscar facilidade pra gente, com o nosso conforto, né? E eu tive uma experiência que, pô, eu tava percebendo que sempre que a gente saia pra comer, né? Bem, uma coisa que a gente mais faz, assim, no final de semana, às vezes, é comer em algum canto. Aí, pra poder ter um momento tranquilo, entre aspas, assim, celularzinho na mão da fera, né? E assim, em casa até evita, não rola, tal, não sei o quê, mas chegou pra comer fora, tal, celular na mão, ele já sentava, ele é viciado em helicóptero, aí já sentava pra comer e já pedindo helicóptero, né? Tipo, na hora, já virou regra. E aí eu falei pra ele, porra, mano, não tá legal, eu não quero que meu filho seja uma ameba, né? Tipo assim, que, porra, já viciado em tela desde sempre, por exemplo, não é o vício que ele não passa o dia com o celular de maneira alguma, mas já tem esse negócio, enfim, ali. Aí eu já de querer, já saber e tal, e eu acho que muito estímulo deve fuder a mente, se ferra a mente que eu sinto, imagina da criança. Aí eu falei pra ele, então vamos não dar mais. Aí, tá, ele vai fazer a birra dele, ele vai chorar e tal. E o que eu percebi? Aí eu sei que você vai poder complementar e me explicar o que acontece, né?
que fica muito mais difícil almoçar. Fica muito mais difícil almoçar, mas pelo menos o cérebro dessa criança está sendo poupado, está sendo bem cuidado. E aí eu percebi de fato que é isso, que a gente só entrega o celular para ele porque a gente quer a facilidade para poder comer. Tipo assim, você simplesmente esquece que o seu filho está ali. É uma coisa de louco, né? Quando você entrega um celular e coloca ele do lado, assim, na mesa, obviamente, junto, mas ele tá de canto. Claro, a Aline vai alimentando ele, mas assim, eu particularmente, você esquece. Porque ele não quer, aí você não precisa se preocupar em ter que levantar, em levar ele pra brinquedoteca. Isso. Em ter que distrair ele com alguma coisa. Você vai ter um almoço tranquilo. Isso. E eu percebi que a única coisa que esse filho da mãe quer é só a atenção. É só a sua atenção, de brincar com ele ali. Saca? Se ele quer estar fazendo alguma coisa. Se você troca o celular pela atenção, só que aí você não quer dar atenção pro cara. Por exemplo, a maioria das vezes você tá lá fazendo outra coisa, tá comendo no celular, mas não tá dando atenção pra criança, né? Por exemplo. É o que eu falo. Você falou o que a gente havia comentado antes. Realmente é isso, a gente tende a querer facilitar o nosso lado. Mas é egoísmo essa porra. Exatamente. Igual a tela. Não é que é ruim ao extremo a tela. Sim. Tem que ser os limites. Quando, por conta da... Quanto mais tarde e mais estímulo a criança estiver próxima a dormir, pior vai ser, mais agitado vai ficar o sono. Então, ter esses controles, né? E na hora do almoço, quem nunca, né? Quem nunca? Eu igual falo, não julgueis, porque o teto é de vidro. Então, precisamos criar rotina. Volta mais uma vez a rotina. É o planejamento e não criar expectativas. Eu vou sair para almoçar com meu filho e vai ser um almoço tumultuado porque eu não vou dar tela. E ter isso em mente que vai ser. Eu vou ter que levantar, vou ter que ficar saindo, vou ter que brincar. Às vezes não vai querer comer direito porque vai se distrair, porque criança se distrai muito com as coisas. Então tudo envolve nisso. Você sair de casa já criando, não cria expectativa que vai comer bem, porque às vezes na tela come super bem, né? Come o prato inteiro, né? Vai ainda. Não deu tela, vai se distrair, vai querer levantar, vai querer brincar, vai comer menos. Então a gente precisa ter esses insights, sabe? E quando der também, ok. Equilibrar esse tempo. Não fica se culpando porque eu dei muita tela hoje. É o que eu falo, eu não gosto desses julgamentos, porque ninguém sabe o que a outra pessoa passa. Então, infelizmente, tem mães que tem a tela ali para arrumar a casa. A mãe tá sozinha, não tem uma rede de apoio, trabalha fora o dia todo, chega em casa, tem que cuidar do filho e da casa. Ela vai ter o tempo ali para arrumar a casa, ela vai dar a tela. Mas depois ter um tempo de qualidade com essa criança. Ela fazer aquela rotina para ter aquele tempo do lazer dela, da casa, de limpar as coisas, mas ter o tempo com a criança. A criança, ela quer isso, ela quer segurança. Acho que você falou isso recente, né? A criança quer ter essa segurança. Então, para ela, é o mais importante, é segurança física e emocional. Quando ela sente que ela tem isso faz diferença na criação. Com certeza. Isso faz diferença na rotina com a criança. A criança se torna uma criança mais tranquila. Eu falo que, eu dou exemplo meu lá em casa de situações que às vezes vão ser difíceis, às vezes não vai ser como foi. Teve uma situação onde a gente conseguiu controlar o Mateu, que ele aceitou o abraço. Eu até falo controlar, nem gosto dessa palavra, sabe? Conseguiu entendê-lo, vou assim colocar melhor dizendo. E teve situações que ele não conseguiu se controlar da forma que a gente sempre fez. Por quê? Porque é uma criança que está em constante evolução. Então, por isso não dá pra colocar expectativa. Não, porque ele vai fazer, se ele fizer isso, eu vou fazer aquilo que vai dar certo. Não. É uma criança que já passou um mês, ela já evoluiu, ela já mudou, ela já aprendeu palavras novas. Um mês na vida da criança, são quantos anos na nossa, né? É muita coisa. Caraca. Então, tudo se resume em a gente fazer essa programação com a gente e sair, vai dar a tela? Não, hoje não vou dar. Então, beleza, amor. Então, não coloca salto, porque vai ter que ficar andando. Coloca calça, não coloca saia, porque vai ser diferente o nosso passeio hoje. Cara, mas, você tá... Essa questão da maturidade do adulto é muito louco, porque, tipo assim, pensa comigo, tá? Abra o seu coração agora. Que ela tá numa posição de como é que fala, profissional. Tem que abrir o coração agora comigo aqui. Uma criança. A minha TV, ela é na altura que ele alcança. Da sala. TVzona, grandona, tá? Cara, o cara, quando ele resolve dar as birras dele, aí ele vai nos piores lugares assim que ele poderia ir pra fazer as graças dele, quando dá as birras. Não, ele vai na TV, na tela e arrebenta. Que a tela fica roxa, piscando assim, né? Tipo assim, que você fala, vai estourar tudo. Pô, aí você fica pensando. Não, hoje em dia, na primeira vez, eu já dei os gritão louco, lógico, né? Não tem como. Você vê o cara estourando na televisão, você vai ficar, filho, dá um abraço.
A história da televisão, vai me desculpar. Vai me desculpar. Você foi boa, né? Não dá risada que você é profissional. Aí, cara, só que assim, hoje em dia eu já tento correr o máximo possível pra conter a situação do que dá uns berros loucos com ele, né? Então, vai ser sério, cara. Então, e aí, né, como que numa hora dessa, tipo, o cara pega sabe, a televisão e arrebenta o cara, ele não sabe quanto custa uma televisão, que é a televisão que ele mesmo assiste, ele não faz esse cálculo, essa conta, tal, eu entendo isso, né? Mas aí pro pai ter essa maturidade de falar, pera, tá, é só uma televisão, calma, eu sei que tem esse lado, aí tem que ter uma maturidade absurda de avançada, né? E eu acho que é esse o caminho que você tá falando, né, pra gente tentar chegar, né? Porque assim, você vai conter, claro que você não vai Sim. deixar o seu filho quebrar a televisão, mas a forma como você vai reagir àquilo, você vai lá. Acho que o primeiro instinto realmente vai sair aquele grito, né? Mas nas próximas você vai contê-lo, você vai tirar ele daquela situação e você vai tentar entender o contexto geral. Por que ele fez aquilo? É por conta de uma situação que realmente você precisava falar daquele não pra ele? Porque ele demonstrou isso porque ele ficou bravo? Normalmente é. Com a Ele tá situação. bravo com alguma coisa, às vezes não é nem comigo, às vezes ele não conseguiu fazer algo, sabe? Que aí, sei lá, ele tava brincando com algo que não vai ficar doido, assim. Entendi. E aí, sabe essas coisas assim, ficar doido, bravo e começa a bater nas coisas, dar uns tapas nas coisas, assim. Então, você procurar, nesses momentos, entender o que tá acontecendo com a situaçãozinha dele ali. Filho, papai tá aqui pra te ajudar, não precisa fazer isso. Então, só que vai vir o grito, você vai se conter, você vai tirar daquela cena, vai tentar entender o porquê que ele teve aquela ação. Ele teve a ação porque ele não conseguiu montar isso daqui. Você vai conversar, filho, quando você não conseguir, papai te ajuda. Você quer ajuda? Chama o papai. Só que se for uma situação onde você já está do lado dele, você tá vendo que ele tá começando a ficar nervoso, você intervém. Filho, o que foi? Você tá começando a ficar nervoso? Por quê? Você não tá conseguindo fazer isso? Eu te ajudo. Você quer ajuda? Ofereça sua ajuda, sua presença. Que seja pra auxiliar no brinquedo, que seja pra falar, papai tá aqui. Se ele estiver sozinho naquela situação, você tira ele e tenta entender. Tá. Só que se acontecer o grito, tenta se acalmar depois. E se acontecer a próxima vez ele ficar bravo, você não repetir o grito, sabe? Olha, e a questão da frustração, que as pessoas, eu vejo muita gente falar que é importante, principalmente... Eu sempre vi, principalmente pra menino, pra homens, né? Você me fala assim, cara, tem que frustrar o seu filho. Eu já vi pessoas falarem, tá? Inclusive convidados que passaram por aqui, que a frustração, ela é importante pra criança, principalmente pro menino na fase dos 3 anos, pra não se... Olha o que eu já escutei, né? Pra não se tornar um narcisista. Pra Mas não se tornar uma frustração em que sentido? Frustração de quê? Por exemplo, às vezes, de um próprio não. Um próprio não já o que ele quer fazer, ou alguma ação que ele tá tendo, talvez, sei lá, o cara... tô criando cenários, tá? Uhum. Vamos supor, ele tá batendo na TV, ao invés de você tentar entender, você simplesmente impor um não e ele se frustrar e acabou. Não, você não vai fazer isso, você não vai, não sei o quê. Gerar frustrações na criança, porque, te digo a real, pra mim, quando eu escutei todo o contexto, me fez muito sentido, tá? Porque, por exemplo, aquele lance da gente, nem sempre na vida você consegue tudo. Então, você conquista as coisas, óbvio, você tenta de novo até você conseguir, mas saber lidar com as frustrações, entender que ela faz parte da vida e você vai tentando de novo, de novo, de novo, também é interessante. Porque, não sei, talvez às vezes quando a gente... Não é que eu tô pensando, ao mesmo tempo que eu tô falando, eu tô raciocinando nisso. Estar do lado do seu filho também não impede dele se frustrar, ele tá frustrado do mesmo jeito. Porque se o tá? não, ele vai existir. Só Por isso que eu falo, não existe perfeição, existe redução de danos. Claro que você vai falar, não, igual, filho, você não pode bater na TV. Sim. Só que a forma como você vai falar e você vai explicar. Então ele vai ficar, às vezes, frustrado de não poder descontar na televisão. E você vai continuar não deixando. Então, assim, ele vai se frustrar. A questão é você querer que ele se frustra, por exemplo. Não, deixa ele se frustrar ali porque é importante. Não, calma. Você vai falar o seu não, ele vai se frustrar, ele vai chorar. É o que aconteceu comigo, meu filho. Eu não dei a motoquinha que ele já tinha oferecida. Ele foi chorando frustrado. Mas é você... A forma como você vai agir com aquilo, a forma do seu não, a explicação. Não, você não pode bater porque não pode bater. Não, peraí, mas por que não? Por que não custa nada você explicar pro seu filho o motivo? Então, sim, vai haver frustrações, é importante, mas a que custo? Que tipo de frustração? É uma frustração que você
quer que a criança passe para aprender, porque você não sabe lidar com aquilo. Não, eu não sei como eu vou ajudar meu filho a lidar, então deixa ele lidar sozinho com a frustração, que ele vai aprender. Ou eu não tô com paciência para lidar com essa situação com meu filho, deixa ele se frustrar. Então, tem que entender mais o contexto, o contexto do porquê. Mas igual o seu filho não pode tacar pedra, não pode. Bater no coleguinha, nossa, porque ele não dormiu bem ou tá com fome. Porque tem muito essa fase de morder. Quando você colocar seu filho na escola, você vai ver. A fase do morder, a fase do bater, a fase de empurrar. Caraca. Então, tem que ver a ação. As pessoas olham o que a criança, o porquê. Ai, porque ela é mal criada, porque ela mordeu, porque ela bateu. Tem que ver o motivo daquilo, tem que olhar atrás daquela ação da criança. Porque, novamente, eu falo, toda ação tem uma reação e a ação da criança é a comunicação que ela fala. A fala dela, dessa criança imatura que não consegue, ela vai chorar, ela vai demonstrar com ações. Então, precisamos ter muito, muito cuidado, né, em olhar para a ação direta e não ver os porquês daquilo. O porquê que ele está demonstrando aquela frustração. Então, no caso, seu filho é mostrar a presença. Papai está aqui para ajudar. O Mateus fala, mamãe, quer ajuda? Não. Às vezes ele não quer. Ele tem um peixinho ali, aqueles que tocam musiquinha e fica rodando, que você pesca. Às vezes ele pede super ajuda. Às vezes ele não quer. E ele fica bravo porque ele não consegue. Eu penso que é ruim, né? Aí eu falo, mamãe tá aqui. Ou tem o do outro. Esse é um outro, é uma varetinha que tem uma boquinha, os dentinhos, o peixinho fecha. Eu, na minha época, era do imã, né? Esse é novo. E ele não, às vezes ele quer ajuda, mas eu falo, eu estou aqui. Aí às vezes eu tô no quarto e eu escuto ele jogando. Falo, não pode jogar. A mamãe tá aqui. Tá tudo bem não conseguir. Mostra pra ele que tudo bem não conseguir. Não precisa de conseguir sempre. Aí fala, quer ajuda? Aí ele já aceita ajuda. Então a gente vai ajudando nossos filhos a criar esse cenário. Entendeu? Caraca, é muito... Porque a gente precisa ajudar eles a criar esse cenário, esse entendimento. Tá com raiva, ele vai tacar. Gente, quem nunca, né? Quem nunca tá com as coisas? Vai querer que a criança não jogue. Só que a gente tem que ensinar o porquê do não. Vai quebrar a TV, você vai ficar sem a TV, você vai se machucar. Não é assim que a gente reage. Você tá bravo? Vamos ver outra forma de você reagir. É claro que a hora que você estiver calmo, né? Porque na situação a gente assusta, né? Igual no exemplo que você deu. Então, temos que criar esses cenários para os nossos filhos. Para eles aprenderem a se acalmar e a criar o respeito com a gente. Não é no olhar bravo. Sim. E automaticamente eles vão entendendo com o tempo. Por mais que a gente não tenha esse olhar bravo. Eles vão compreendendo. Eles são muito espertos. Eles são mais do que a gente imagina, né? Você vê quando é comum você levar o seu filho, que é uma pergunta minha, tá? É comum você levar o seu filho, às vezes tá com um monte de criança, mas um monte de gente, às vezes vai numa festa, e você fica toda hora preocupado achando que ele vai fazer alguma coisa errada ali, né? Você fica toda hora, ele não vai saber o que fazer, não vai saber o que falar, não vai saber como lidar ali. Tem essa situação nova, né? E você fica tipo meio, caraca, ele não vai saber lidar com isso, você fica tudo preocupado ali com... Mas no fundo ele é mó ligeiro, cara. Ele tá se virando todo ali com as coisas, né? Você fica, cara, como que esse filho da mãe faz isso? Exatamente. Isso, né? Mateus já tá... Ai, frio. Você tá com o ar ligado? Frio. Eu faço assim. Então, assim, eles não passam aperto de nada, não. Eles sabem se virar. A gente precisa confiar mais, sabe, na nossa maternidade. Confiar mais nos nossos filhos, no corpinho dos nossos filhos. Teve até uma mãe que falou pra mim, ai, meu filho tem 2 anos, não come bem. A gente tem que preocupar com a qualidade dos alimentos, não a quantidade. E tem as fases. Não sei se você já passou por essa fase que seu filho quase não quer se alimentar. Tava recentemente. Então, e tem mesmo, são das fases do desenvolvimento. Aí fica, meu Deus, tá ganhando peso, não sei o quê. É isso que a gente tem que olhar. Tá se alimentando saudável? Pouco, mas tá saudável? Tá na faixa do peso? Tá com as vitaminas em dia? Então tá tudo bem. Ele simplesmente, ele realmente não quer. Ai, porque ele geralmente come... Tudo bem, mas hoje ele não quis você. Você não tem seus dias que come bem, que come mal? Sim. Então por que seu filho tem que comer bem todo santo dia? Né? Existe castigo bom, castigo certo pra colocar um filho? Que tipo de castigo você fala? Castigo cadeirinha? Fez uma coisa errada, cadeirinha... Talvez algum castigo, tipo, não sei, trancar no quarto, alguma coisa assim, trancar no banheiro... Alguma coisa desse tipo. É o que eu falo, vai dar a solução momentaneamente. Você vai ter o que você quer naquela hora. Né? Você vai ameaçar, ou você vai colocar no escuro, você vai. Se você já tem o hábito de colocar, por exemplo, trancado em algum lugar, você vai ameaçar, a criança vai parar. Então, momentaneamente. Só que a longo prazo, isso não é um ensinamento. A criança não vai aprender o motivo e, principalmente, vai sentir que não tem apoio quando não está passando por uma situação boa.
Porque se... Por que você colocou de castigo? Porque alguma coisa te desafiou, alguma coisa de errado a criança não fez. correspondeu o que você queria. Exatamente. Mas é uma expectativa real ou irreal, né? A criança sei lá, teve uma ação desafiadora com você. Não, mas... Então foi realmente perigoso para alguma situação, ou foi uma situação que te desafiou, você sentiu que Não, mexeu a com gente você mesmo? No nosso caso, só quando é perigoso mesmo, assim. Então, mas De verdade mesmo, eu tô pensando aqui, mas é. agora, uma criança de 3 anos, o que ela vai aprender ficar de castigo, sentadinha? Ela vai parar. Ela não raciocina, ela não tem raciocínio lógico. Ela vai parar, ficar sentada pensando o quê? De castigo, ela vai ficar chorando. Chorando, enquanto pensa, não tá bem, tá triste, tô aqui sozinha. Ela não vai raciocinar. Sim. Você vai ficar de castigo pra pensar no que você fez. Ela não vai ficar pensando no que ela Vou fez. pensar no que eu... Então, não, o acolhimento é o melhor caminho. Por pior que seja, por mais que as pessoas falam que é Nutella, que é isso que muitas vezes escutam, ai, mãe, Nutella, então. né? Não é. Acolhimento. Quando você é acolhido, quando você é ouvido, quando você tem voz, você tem você age diferente, você amadurece, você se acalma. Então, o acolhimento sempre vai ser o caminho certo, não vai ser o castigo. Não vai ser a cadeirinha do pensamento, não vai ser o quarto escuro, não vai ser a varinha. Isso tudo é momentâneo. Vai te dar a solução naquela hora ali que você quer. Mas a longo prazo não vai. Seu filho não vai estar aprendendo a longo prazo com isso. Parece bem real mesmo. Mas faz não é muito fácil. sentido, né? Mas não é fácil. Não é. É o jeito mas é o que eu falo com a Aline. Eu falo assim, você acha que o jeito de educar, o que é o mais fácil... Não se constrói nada grande na vida simples e fácil, assim. Vai me desculpar, não tem. E aí, você para pra pensar nisso e fala assim, cara, você acha que existem 2 jeitos. Um jeito que é muito mais trabalhoso e um jeito que é simples, que resolve assim. Não, você acredita que tá resolvendo assim? Facinho que resolve. Você acha que qual de fato é o correto, é o melhor pro filho? Você pode ter certeza que é o que te desafia mais, que é o que te dá mais trabalho, mas com certeza absoluta. Porque só isso ia ser diferente na vida. E é o que você quer fugir, né? Porque as pessoas têm a criação assim, ó. Ainda. Ou deixa tudo ou não pode nada. Isso. Ou é espancado, aquele pai que bate, que, né, espanca a criança, ou aquele pai que libera tudo. Então deixa fazer o que quiser. As duas formas são irresponsáveis. Não são maternidades reais e necessárias, na verdade, né? São maternidades erradas. Então você tem que procurar o equilíbrio. O que é? É ponderar. Não quando precisar ser dito não. O sim, entender se aquele não é por conta da criança realmente se machucar ou é pro seu bem próprio. Cara, eu tinha... Olha que doido isso, né? Eu tinha, pra gente ver, comparar, eu tinha um amigo na época da adolescência que ele tinha umas brincadeiras meio doidas, assim, cara. Tipo, eu tava na casa dele uma vez e ele... Escuta essa, mano. E ele, tipo assim, do nada. Ele jogou um facão pra cima de mim, assim, só que rasteiro no chão pra pegar no meu pé, mano. Um facão mesmo, de cozinha, assim. E eu pulei e não acertou, graças a Deus, né? Mas direto, essa é uma que eu lembro, mas ele tinha várias dessas, assim, de querer uma... Adolescente? A gente tinha, acho que uns... Ele era um pouco mais velho, eu devia ter uns... eu era pré-adolescente, uns 13, 14, ele tinha uns 16, mais ou menos assim. E aí, E aí depois eu fui vendo, o pai dele queimava ele com bituca de cigarro pra caramba, assim. Apagava cigarro nele. Em forma de brincadeira, em forma de castigo? As duas coisas, cara. Era uma coisa meio que do nada. Em casa rolava isso. E até em briga, em discussão de castigo também. Falei, cara, as coisas que o cara... Aí você vê a coisa que a pessoa aprende, jeito que é criada, ele reproduz. Reproduz. Umas coisas de louco. Eu ficava em choque, mano. Quando eu via aquilo, eu era mais novo ainda do que ele. Caralho, mano. E às vezes age como se fosse normal, né? Porque na casa dele é assim, né, mano? Eram uns espancamentos, umas doideiras assim. E replica. Louco, E aí a gente volta a bater na tecla da educação positiva para quebrar esse tipo de corrente. Mas é muito difícil fazer o adulto ter essa percepção que fez errado, sabe? Total. Não, esses dias eu falo por mim. Isso aqui é doido que eu falo. Eu tô no confessionário, tá? Tô com o padre aqui. Cara, eu lembro de uma cena do meu pai. Uma não, várias. No carro. Que ele sempre... depois você joga pra cima lá, vai tá vindo bem na cara daquele modelo. Pode deixar a câmera em mim, viu? Eu tô linda. Juro pra você,
a gente tava no carro, acontecia alguma coisa, não sei. Eu falava muito no carro, eu lembro que ele ficava puto com isso, que eu falava demais, ficava perguntando muita coisa no carro. Ou sei lá, às vezes ele errava um caminho, eu tava falando, parecia que a culpa era minha, porque eu tava falando, ele errou o caminho. E assim, eu apanhava. Eu lembro dele me batendo, sei lá, no banco de trás, ele só vinha a mão pra trás e batendo, assim, saca? Eu já apanhei assim. E aí eu falei, cara, não vou fazer uma coisa dessa com meu filho, né, mano? Nunca, essa vai atiração, né? Aí esses dias. Eu não fiz igual meu pai. Automaticamente. Mas eu tava bem consciente, bem consciente na hora. Cara, ele tá com umas manias que ele tá no banco de trás e a cadeirinha dele fica na diagonal comigo, né? Dirigindo. Ele começa a jogar as coisas na minha cara, velho. Na minha cabeça. E eu nem ia parar pra dar um abraço nele naquela hora no trânsito. Os cara... Meu, e ele jogou um chinelo na minha cara. Eu falei, o chinelo não, não joga, aí você não ri, que você é profissional. Aí, e ele voltou e jogou o outro chinelo e acertou em cheio minha cara. Já veio um estalo, pau. Aí na hora que eu ouvi um estalo na minha cara, assim, aí não aguentei, aí o sangue subia. Aí eu virei o braço pra trás. Na hora que eu tava indo, eu ia dar um belo de um soco nele. De verdade, assim, meio que pra não acertar na perna, pra acertar na perna, uma coisa assim. Aí eu fui, ainda consegui abrir a mão e dei um tapa meio que de leve. Mas eu fiz o movimento exato. Em frações de segundo, minha cabeça pensou, ai, pum, deu uns tapinhos ainda mais fraco, mas dei. Mas virei assim, sabe? Aí eu falei assim, caraca, velho. E aí depois eu falei com meu pai, eu falei, mano, eu fiz igualzinho. Ele falou, mas tem que dar mesmo, dá umas bendadas pra você ver, que nunca mais faz. É assim que funciona. Meu pai já assim, né? E aí eu falei assim, cara, pra você ver, eu lembro até hoje, o pequenininho. E olha, eu replicando igualzinho, mas cara, é muito desafiador. É muito desafiador. Uma chinelada quase na cara e eu trincheio na cara. E você falando pro cara, mas não joga o negócio. Ele jogou uma tampa de garrafa, aquelas garrafas de bebê, uns squeeze assim grandão. A tampa na minha cabeça, velho. Aí você fala assim, cara, que doideira, mano. O que ele queria? Eu não queria nada. Tava brincando, tava entediado. Virou esse negócio dele aí fazer isso. Tava Só que eu acho que por despertar uma reação em mim, eu acho que vira uma ação dele do tipo, eu vou chamar todo meu pai, que ele me olha aqui pra trás. É isso aí. Ele mesmo que é um tapa, ele vem falar comigo, não sei. É isso aí. Você matou toda a charada, exatamente isso, atenção. Porque ele tava ali entediado. É igual quando o Matheus fala, mãe, ó... ele tá brincando, fazendo alguma coisa, e eu não estou dando atenção pra ele. Ele vai rabiscar e fala, mãe, ó. As coisas erradas, com a mão né, assim, em cima da... antes de fazer, pra você olhar ele pega a caneta, vai em cima do pai, mãe, ó. Tipo assim, eu vou fazer. Você tá vendo que eu vou fazer? Sabendo que é erradíssimo. É isso. Ou quando ele vai mexer algo que não pode, mãe, ó. Ele te chama. Nossa, pra olhar. Atenção, exatamente isso. E não é sobre você, é sobre a sua criança imatura, vivendo tudo isso. Mas não, é certo? Claro que não é certo. Então você vai ver uma maneira de conversar isso com ele. Filho, igual ali você teve a sua ação e tá tudo bem. Que eu falo, não se martirize por isso, tenta agir diferente. Nem... E depois conversar, filho, não foi legal, que você fez machuca o papai. Fala firme. Tem muita diferença em falar com firmeza e com ser bravo, rude, grosseiro. Não pode. Machuca. Papai bate o carro. Fala, conversa. Mas tenta falar palavras... fáceis ali. Exatamente. Curto. Não fica dando lição de moral, contando a história da crochinha. Que não vai adiantar. Tem que ser palavras claras, frases curtas e repetidas, né? Porque a criança tem, igual eu falei, da poda neural. Vai permanecer o que mais é replicado. Então, o que mais for replicado, o que mais tiver no dia a dia é o que vai permanecer. E o que não for implementado tende a ter a poda neural. A criança não replica. E um mal, agora que é muito falado, só que eu sei que é utilidade pública demais. A criança pequena dormir com os pais. Isso aí, muita gente diz que implica atrapalha o casal, ferra com a cabeça da criança também, de não conseguir aprender a ser independente, vamos dizer assim. Meu filho nunca teve problema com isso, tá? Sempre dormiu sozinho, de boa, com tudo apagado, todo mundo achava o máximo isso, cara. Desligava, apagava, ele pedia pra ir dormir, pegava as coisas e ia dormir, tomava uma madeira e dormia. Top. Hoje em dia, após uma cirurgia que ele fez de amígdala, o caramba, lá o quadro todo lá de tireoide, não é tireoide, esqueci. Adenoide e tal, caramba.
Cara, ele passou por um negócio, um pós-cirúrgico traumático lá pra caramba, que não deram remédio pra ele. Ele fez o pós-cirúrgico sem remédio, assim, Tadinho. loucura. Sem remédio, por erro lá das enfermeiras, com a orientação do médico e tal, que o médico passou. E foi horrível o que ele passou no hospital, uma semana, que normalmente você faz a cirurgia e vai embora em um dia. Ele não, deu uma puta quebrou tudo por causa disso aí, ele ficou zoado. Depois disso a gente percebeu que bagunçou todo o sono dele. Ele acorda toda a madrugada agora em choque, gritando, achando que, sei lá, talvez esteja acontecendo alguma coisa igual no hospital. Traumatizou ele. Tipo isso. E ele não consegue mais voltar a dormir se a Aline não tiver com ele no quarto até ele dormir. Aí se ele percebe que ela não tá, ele volta a acordar. E ou então, se não for pra cama com a gente. Né? Ele E a tá gente procurando a segurança emocional dele. total. A gente, Total. o chat GPT me contou que era isso aí. Não ri, o negócio é sério. Ele contou. Você precisou apelar ali, Eu porque tava precisei conversar com o difícil. chat GPT. Mas aí eu quero saber, assim, de você de fato, nos casos também que não tem essa questão do que aconteceu com Eros, de um trauma, alguma coisa assim, a criança mesmo que tá crescendo em formação, e a mãe quer levar pra dormir junto, porque demora pra dormir quando tá no quarto dele. O que é o mais, o que pode acontecer de negativo com a criança indo dormir com os pais ou com o casal, ou de positivo? Eu acho que é mais da rotina do casal, porque a cama compartilhada é muito saudável pra criança. Vai trazer uma segurança emocional pra ela, só que aí tem que ver até quando o casal tá disposto a ter essa cama compartilhada. Porque deixar sozinho chorando não traz benefício. A criança vai aprender, mas ela vai aprender a entender que não vai ter a ajuda do pai e da mãe ali pra dormir. Então ela vai aprender sozinha. Ela não vai aprender com segurança, ela vai aprender da pior maneira. Então, você ensiná-la, você estar presente nesse momento onde ela demonstra querer a companhia do pai e da mãe, é importante. Só que você tem que ver até que ponto você está disponível para fazer isso, né? E recorrer a ajudas, né? A rede de apoio, se possível, né? Ou ter o seu descanso, porque às vezes torna-se exaustivo, né? Você ter a sua rotina ali do dia e ficar acordando à noite com a criança. Então, eu durmo com o Mateu, ele dormiu sempre no quartinho dele, no bercinho, eu na cama auxiliar. Hoje ele tem uma cama de casal e eu durmo com ele. Eu optei por fazer essa cama compartilhada pra gente dar muito certo. Ele tem evoluído, agora ele já não acorda na madrugada, ele acorda de manhãzinha, 6 e pouca, mama, volta a dormir, vai até umas 8, às vezes ali ele mama e mesmo acorda. Então ele vai conseguindo criar essa rotina, né, emocional dele, esse hábito saudável. Então, é vantajoso estar junto quando a criança pede por isso. Porque, assim, ela tá pedindo alguma coisa, ela tá sentindo falta. Sim. Como que tá o dia? Aí a gente tem que olhar pro dia dessa criança. Como foi esse dia? Ele teve esse apoio emocional? O baldinho dele, como diz, do amor, foi preenchido? Ele teve a atenção necessária durante o dia? Será que não tá refletindo pra noite? No caso do seu filho, claramente é um trauma, ele tá assustado, ele tá com medo. Então, não entra no lado ali dele não tá tendo está sendo suprido, né, emocionalmente durante o dia. Mas ele quer o apoio da mãe, ele quer a segurança, porque ele tá com medo. E cada criança ela evolui de um jeito. A Marcela não tinha essa necessidade como o Matheus já teve. Caraca. Então, assim, a gente tem que ir sentindo da criança e ver a rotina familiar. Como que tá? Dá pra você e sua esposa se disponibilizar e estar junto? Dá pra fazer como compartilhada? Procurar ver situações. Tem profissionais que vão bater o martelo que precisa, né, da cama compartilhada. É necessário, é importante, mas não é ferro e fogo. Então tem que olhar o contexto geral familiar. Porque eu percebo que tem uma guerra disso aí, de tudo, na verdade, na internet, né? Porque tipo, tem casos de pais sufocar a criança, né, dormindo. Sufocar é né, verdade, que eu ouvi isso aí. deita. Então, assim, tem prós e contras e precisa de ver o âmbito familiar. Não tem como, Du. Se eu falar pra você, é errado, é certo. Se a criança demonstra que precisa, tem que estar lá. Deixar sozinho não é o caminho. A sua linha, né, é mais nesse caso do que a criança pede no sentido, eu digo, hormonal ali, emocional, né? O que ela pede emocionalmente. Ela tá chamando por quê? O que aconteceu? Ela não vai acordar e chamar à toa. Alguma coisa aconteceu. Ai, porque é birra. Não, calma, olha. Analise o contexto geral. Veja o porquê. Será que essa criança tá querendo a sua atenção? Será que ela realmente não tá sentindo alguma dor física? Olha, pensa. Vai ser exaustivo, mas você precisa... Não pode ignorar a dor da criança. A gente tem... No começo a gente deixou.
A gente falava assim, não, é normal, aí daqui a pouco ele acostuma e deixava ele, cara, chorando, querendo sair do quarto, por exemplo, deixava. E, sabe, e ele dormia no chão mesmo. Ele ia pra porta, não abria a porta, ele sentava lá e ficava 3 horas sentado, até a hora que aí falava, não, tá bom, cara, desistimos, vai. Só que pensa isso pra ele, deve ter sido louco, ter ficado 3 horas esperando alguém, ninguém vem. Né? Aí depois eu fui pesquisar mais a fundo, assim, porque até então, deixa que ele vai ver que ninguém vai chegar e vai voltar a dormir. Mas é isso que ele vai aprender. Nas situações difíceis da minha vida, não vai vir ninguém. Aí depois, se ele passar por uma situação difícil sem compartilhar com você, não se assuste. Porque quando eu compartilho, eu não tenho. Então por que eu vou compartilhar? Então eu vou me virar sozinho. E aí vai ter situações desafiadoras, vai ter situações difíceis, traumatizantes. E é isso que ele vai aprender. Eu tô mal, eu tô chorando e eu não tenho ninguém. Meu pai não vai vir, minha mãe não vai vir. E o pior é quando chama, né? Fala papai, mamãe, aí você fica louco, o negócio dói. Que dó. Não, mas não fiz isso não, era só uma suposição, hipótese, se acontecesse. Pô, eu tenho uma curiosidade um pouco... Você? Tá curioso? Talvez pesada até. Como? Se você tocou no assunto do seu amigo ali que tacou o facão no seu pé, né? Fui. Essa situação que aí você descobriu que o pai dele queimava ele com bituca de cigarro, tal, não sei o quê. Sim. Assim, não tô falando que são os pais que criam, né? Mas, tipo assim, em caso de seres humanos que se tornam abusadores, pedófilos até. Essa palavra não pode no YouTube, não pode falar. Muta aí ao vivo. Aí, esses caras que ficam, tipo... doidinho. Não, tem a palavra certa. Esquizofrênico. Enfim, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Sim. Tem muito a ver com a criação dessa pessoa, tipo, não é culpa dos pais, mas a criação dos pais influencia muito pra talvez a pessoa se tornar um psicopata. Com certeza. Com certeza. Claro que a gente tem que ver fisiologicamente, né? Se não tem alguma doença, se não é diagnosticado com alguma coisa, mas com certeza a ação, a educação, a criação dos pais vão influenciar. Se tiver e se não tiver. Pensa uma criança saudável, ela tem se desenvolver num ambiente onde que ela não é nutrida fisicamente, emocionalmente. Ela vai ter aquela deficiência, né? Deficiência emocional, deficiência alimentar, deficiência de ferro, enfim. Então, com certeza influencia. Temos que eliminar, né, igual eu comentei, a parte neurológica da situação, mas a falta de apoio. E se tiver também, igual no caso do recente, né, do rapaz que entrou na jaula da leoa. Sim. Ele era diagnosticado com esquizofrenia e não foi tratado, então isso se agravou. Então, se é diagnosticado e tem aquele apoio, tem aquele ajuda necessária para a situação que já é comprovado que ele tem algum problema, que ele precisa de cuidado, aí tende um outro cenário, né? Mas se uma criança saudável, ela estiver num ambiente agressivo, fisicamente, emocionalmente, ela vai ter problemas, ela vai se tornar isso. Tem muitas séries, né, que tem situações que foram abusados e a criança se torna um abusador. Cara, essa questão eu vi um delegado falando do caso do menino lá do Vaqueirinho. Era o cara do leão, vaqueirinho, né? E aí eu vi o cara falando que ele tinha a capacidade cognitiva alimentar de uma criança, acho que de 4 ou 5 anos, eu acho, de entender que não entende que tem consequência do perigo. Tipo, que o filho, meu filho deita na beira da cama de costas assim, pronto pra cair, ele nem sabe, sabe? Nem liga perigo. Não sabe. E aí você vê que parece que as coisas que ele fazia mesmo, não sei se você foi ver a história dele, assim, que ele já foi preso algumas vezes, tal, por depredar patrimônio público, né, ali. Ele quebrava viatura, fazia essas coisas com viatura de polícia, e aí você vê que parece que é uma maneira, e ele deixava claro quando você falava assim, você foi preso, né, mas foi por depredação de patrimônio público, tipo assim, não roubei, não matei ninguém, sabe, meio que é uma coisa de boa, meio que parece que era isso, sabe, tipo, só uma maneira de chamar atenção mesmo assim, sabe, de fazer algo pra chamar atenção. Você vê que ele meio que tinha consciência, que ele falava isso, ele já tirava a culpa assim, tipo, mano, mas não é que eu fui preso que eu roubei, é só depredava patrimônio público, sabe? Tipo então, assim, ele tinha seus problemas ali e ninguém teve ajuda, né? Porque existe a epigenética. A epigenética, é o meio onde você vive. Você tem a sua genética, que você nasce com ela, e tem a epigenética. Você vai se desenvolver de acordo com o ambiente onde você vive. O ambiente é foda, né? Então, isso vai influenciar diretamente. Não é indiretamente, é diretamente quem você vai se tornar.
você vai replicar as ações, você vai ter aquele exemplo. Então, Que doideira vai, isso, né? vai influenciar. E tem estudos, né, não recentes, não tão recentes, que influencia até em quesitos de doença. O meio Sim, onde imagino. você vive, né, situações de países, né, que não tem aquele apoio do governo, que passam fome, enfim, várias situações difíceis, tendem a ter mais doenças. Então, assim, quem dirá para nós, né, assim, trazendo para nossa realidade aqui na maternidade, isso vai influenciar a forma como a gente age com a nossa criança. Não tem como. E a questão muitas mães, a mãe tá assistindo a gente aqui até agora, ela tá curtindo esse papo, obviamente. Mãe que tá nos assistindo, deixa aqui nos comentários o que você tá pegando de melhor sacada, assim, algo. Compartilha também uma história, algo que você não conseguiu se controlar, acabou fazendo algo que você tá percebendo que não era o melhor a ser feito, pra gente também, pra eu poder me sentir mais humano também nesse momento. E aí eu ia te perguntar, quando a gente comete algo que a gente percebe que não foi certo, é normal vir aquela culpa, né? E aí, então, como lidar nesse momento? Porque eu sei que tem mães que se culpam pra caramba, cara, e falam assim, fui péssima e tal. Como lidar com a culpa nesses momentos? Então, a culpa, em parte, ela é boa, né? Porque você teve a consciência de que você errou. Boa. Né? Então, vamos ver pra esse lado. Como diz o marido, vamos ver o copo meio cheio. Então, você tem que lidar com ela fazendo diferente. Você não repetir aquilo. Não, tudo bem, eu sou ser humano. A gente tem que usar a compaixão com a gente, sabe? Do não se crucificar. Então, a gente tem que reconhecer e reconhecer pro filho, né? Boa. Desculpa, eu não devia ter gritado com você. Eu errei, eu poderia ter conversado. Então, a culpa, ela vai vir, ok. Você vai se acolher, você vai entender que você errou, você é ser humano, tá tudo bem. E é entender, aprender e evitar o máximo possível. Não ficar se crucificando. Porque se você se crucificar, você vai ficar naquele loop infinito. Porque você vai repetir aquilo. Porque, infelizmente, a gente vai ter um momento ali que a gente vai agir erroneamente. Não tem como. Então, aprender a lidar com a culpa, ser compassivos com a gente. Segredo que não é segredo. Mas é difícil, né, implementar. Porque a gente fala, ai, por que eu gritei? Eu sei que não deveria ter gritado. Eu sei que ele é imaturo. Mas não, eu não tava bem, eu tava passando por um momento difícil, eu tava estressada, então vou me acalmar. Sim. Por que eu tava estressada? Deixa eu tentar mudar esse cenário pra não me estressar com isso mais. Aí vai ter outro tipo de estresse, não tem como. É a vida adulta sendo vida adulta, né? Mas é tentar fazer esses separos da nossa vida, sabe? Pra agir diferente da nossa maternidade, porque vai refletir, não adianta. Ou então, se não quiser errar na criação do seu filho, vá comprar um cigarro, brincadeira. Não tenha filhos. E erre em tudo, não só na criação do seu filho. Cara, bom demais. Agora é um momento onde eu fico curioso para saber o seguinte: quem está nos assistindo e está falando assim, eu entendi muito do que está sendo falado, vi que eu erro muito em algumas situações, não gostaria de continuar errando como mãe, apesar de saber que isso é infinito, mas minimizar, né, o máximo possível. E a pessoa quer às vezes uma ajuda sua, um apoio seu. Eu preciso te perguntar como que tá hoje isso, assim, você atende, você faz atendimento para mães, como é que funciona isso com você, para quem quer continuar se desenvolvendo com você mais profundamente, além só do podcast? Sim, eu faço atendimentos individual, faço atendimento em grupos. Tem a questão de adolescências, né? Mais adolescentes que não tem a vontade de estar ali com os pais. Tem aquela vergonha. Então, eu consigo fazer esse atendimento de adolescentes. Individual. Atendimento familiar, com a família, com a mãe. Ou alguma consulta só para alguma situação específica. Entendi. Que acontece muito aí, tende mas o meu filho tá tendo dificuldade em tal coisa. Você poderia me dar uma consultoria sobre essa situação? Então dá para fazer esse tipo de atendimento também. A ideal seria um acompanhamento, dependendo da situação, né? Para conseguir criar, ou às vezes criar rotinas. Me ajuda a criar uma rotina familiar? Aí, através de um questionário, eu ajudo a criar uma rotina familiar. E adolescentes. Porque aí você consegue... Quando tem outra pessoa de fora, você consegue achar, às vezes, os pontos, né, ali que você não vê estando perto. Exatamente. Ali, na verdade. Então, juntamente com a família, a gente cria uma rotina
e ver o que vai dando certo. Lília, não deu certo isso. A gente tenta remanejar da maneira que fica ideal para eles, né? E os papos com os jovens, claro, né? Com o apoio dos pais. E aí, acho que é algo que tende funcionado bastante, porque muitos adolescentes acabam tendo essa dificuldade de ter o acesso aos pais, né? Então, ter um grupo ali de amigos para conversar, para desabafar. Tem uns pais que não conversam com os adolescentes ainda, assim, tipo, mesmo? Em pleno século XXI. Em pleno 2026 aí chegando. Exatamente. Caraca, velho. Tem uns tabus, né? Não tem como. Existem os tabus e sempre vai existir. Não tem como. Porque enquanto a gente não quebrar totalmente essa corrente da educação tradicional, porque é muito difícil, vai existir esses tabus. Não fala sobre dinheiro, sobre sexo, essas coisas assim. Sexo, principalmente. Principalmente, né? Principalmente. A pessoa acha que o sexo é só a ação em si. Não, tem a sexualidade. E os adolescentes precisam ter a noção da sexualidade. Então, esses grupos de adolescente são muito legais. Porque geralmente são grupinhos entre eles, sabe? Sim, entendi. Mas aí, pra poder chegar nesse ponto de ter um atendimento com você, isso aí consegue pelo Instagram mesmo? Pelo Instagram, seguindo lá, dá pra mandar. Tem o link. Na bio tem o link do WhatsApp. Tá, que dá pra mandar mensagem. Isso é um ponto importante. Eu ia falar disso também, que o Instagram da Lilian tá aqui na descrição. Então, segue a Lilian lá, tá? Porque, independente se não for um momento, se não tá buscando uma consultoria agora, nesse momento, um acompanhamento de perto, segue porque são muitos conteúdos de valor que ela compartilha lá, uma coisa muito séria mesmo. Talvez você ainda não tem filho, mas tá pensando em ter, também já segue, que já é melhor que estar mais preparado possível, né, Lilian? Quanto mais preparado, melhor. Mas um ponto que eu ia te perguntar sobre crianças atípicas, que você falou que tem muito disso que chegam, né, para você. Eu sei que você não dá diagnóstico, você falou assim, mas o que é mais confundido de uma criança, às vezes, que não é uma criança típica, para uma criança típica, e acaba rolando muita confusão, mas é um comportamento padrão de uma criança que não é atípica? É a intensidade com que se vive. Porque as crianças, quando elas são muito enérgicas, que elas vivem intensamente e são ativas e espertas e não param e pulam nos sofás, muitos pais não têm a paciência e esse olhar para esse desenvolvimento natural tende a diagnosticar. E às vezes vem muito de escolas, sabia? Ai, seu filho não para quieto na escola. Então eu acho que ele tem isso. Tem professoras que acabam diagnosticando crianças só porque não tem a paciência de lidar, ou enfim, né, fazer aquele trabalho juntamente com os pais para entender o que está acontecendo ali, o porquê que ela está tendo aquelas ações difíceis e desafiadoras para a professora, né, porque acaba atrapalhando ali o ambiente escolar. Então, é a forma como a criança age. Por isso que a gente tem que olhar para esses detalhes, porque vai haver situações onde realmente precisa de uma intervenção ali de um profissional, e vai haver situações que não. É uma criança simplesmente na sua natureza humana e desenvolvimento. Caraca. Depois eu conto no bastidor isso aqui, no off. Cara, não, mas é engraçado que ainda mais hoje em dia o pessoal, as mulheres desocupadas na internet, qualquer coisa que vê de criança quer diagnosticar o filho dos outros, né? É isso. Esse seu filho aí tem tal coisa. Dá pra ver que ele olha pro lado meio diferente, ele olha pro lado pra cima. Aí você fala, mas o que você tá falando? Porque quando olha pra cima e pro lado é que o filho é não sei o quê. Que anda assim, anda assado. Da ponta do pé. Da ponta do pé, meu filho da ponta do pé pra cacete. Eu falo, mano, será que tô prestes de algum diagnóstico? Não, mas eu acho que não, que eu não sei. Às vezes tem só uma característica que falam que é alguma coisa, né? Na ponta do pé é tal coisa. Aí você fala, mas será que ele é? Mas aí você vê que nada do outro resto é. É porque é o padrão, né? É o padrão da sociedade, fazem isso, ou não? né? A sociedade tem aquele padrão. Ah, é porque a criança tem que ser assim, assado. É igual a beleza da mulher, né? É verdade. Não tem? A sociedade não cria assim, tabus e padrões. Tende a criar também com as crianças. Então, precisamos ter muito cuidado quando diagnostica um filho da gente. Ah, é porque seu filho faz isso. É o que você falou, né? E aí acaba colocando caraminhola na nossa cabeça. Então tem que tomar cuidado. Tá com dúvida? Pesquisa. Vai no profissional. Vai no profissional correto. Faz os exames. Mas a grande maioria das situações que chegam a mim, não tem nada. Depois a mãe volta pra ter uma rotina ou pra conversar ou pra agradecer. E realmente não tem. Algumas continuam investigando. Porque aí não tem o apoio do pai. Das que já me contataram, não tem. 2 já foram diagnosticadas
e querem um acompanhamento de rotina, como fazer, e aí tem os e-books, né, que eu trabalho com material também personalizado para ajudar na rotina, porque crianças, por exemplo, autistas, elas têm mais facilidade para lidar com o lúdico, né, com os desenhos, com os bonequinhos, então dá para criar rotinas através de desenhos para essas crianças. E algumas não. Teve essa dúvida, falei, procura um profissional, e não tinha, né? Não foi diagnosticado nada. Por conta que as pessoas ficam ali falando que não é normal, porque o filho da vizinha não faz, por que meu filho faz? Tem muita essa comparação. E a gente compara, não tem como. Sim, eu comparo. Então, e aí quando alguém chega e fala, ela mexe na sua dor. Pensa, você já tem um queso. Pensa, seu filho na ponta do pé. Aí você já fica, será? Aí chega o vizinho e fala, sei não, né? Mas fulano ali, o filho na ponta do pé igual o seu e tem. Pronto, mexeu na sua dor. Aí você vai ficar desesperado, preocupado com aquilo. Enquanto não te prova o contrário, seu filho é autista. É assim, né? Como se fosse um problema, né? Mas é uma forma diferente de ver. É mais afiador porque a sociedade não aceita. Lidar, só isso que eu penso, cara. Exatamente. Tem que aprender a lidar. Exatamente. É isso que eu penso. Porque o que nos preocupa é a sociedade, que não aceita. O pior é esse, né? Tem o bullying, tem a dificuldade ali de aceitação. Então, a preocupação é isso. Como meu filho vai ser aceito. Você falou isso no começo do programa e não entrou na minha cabeça. Você falou que uma criança que às vezes é atípica, ela é autista, ela sofre bullying, mano, por ser autista na escola. A galera causa com uma criança. Causa. Como causa com a pessoa que é gordinha, como causa com a pessoa que usa óculos. Não faz nem sentido. É absurdo. É absurdo. E aí isso dificulta ainda mais o diagnóstico. Diagnóstico e tratamento, né? Que é isso. Bom, eu acho que das dúvidas do que eu tinha preparado para nós foram sanadas no nosso programa de hoje. Porém, esse espaço aqui, ele ainda está aberto. Caso você fale para mim, tem um ponto que eu não esqueci de trazer, de falar, que você lembra, assim, você fique à vontade, tá? Enquanto tiver a câmera ligada, tem vida aqui. Tem gente nos assistindo. Então, você acha que teve algo que a gente deixou de trazer? Eu acho que passamos tudo, Du. Acho que passamos Passei por bastante ponto de... a explosão, como lidar. Sim. Usar o mantra. Tomara que as pessoas... legal que você falou, que você faz. Eu acho que tem me ajudado bastante, então eu sempre procuro falar com as pessoas pacientes, eu falo... É a maneira como elas acham que fica mais fáceis para elas, né? Sim. Mas eu falo que mentalizar que você tá lidando com a criança e passar na sua mente, né? Eu sou adulto da relação, calma, respira. Então são situações que eu acho que passamos tudo, sim. Birra. Passamos birra, quer ver? Adolescência. Porque é importante que esse programa é um programa de virada de chave. Então, tá até vendo aqui, mas... É verdade, dormir com os pais, que eu falei que é algo importante, pra saber que é algo que eu via muito essa tretinha na internet, sabe? De pessoas falando sobre. Ruim pra criança não vai fazer dormir com ela. Pelo contrário. Porque muitas pessoas acham que fazem ruim. Pra criança. Que deixa a criança, enfim, sem autonomia, mal acostumada. Mas não vai fazer mal pra criança. Vai trabalhar muito bem o emocional dela. Então, a gente falou de como lidar com a culpa, né, das brigas ali com a criança, saber lidar no momento da birra, enfim. Puta, cara, passamos demais. Pelos pontos todos aqui, ó. Um mantra que é legal pra caramba, esse show, eu sempre lembro disso. E deixar, assim, pros pais, pros cuidadores, enfim, cuidem de si. Cuidem da sua saúde emocional. Fazem limpeza emocional. Higiene emocional. Isso é fundamental. Você não vai conseguir passar regulação pro seu filho se você não estiver regulado. Não adianta. Então, tudo começa por aí. Primeiro, você acreditar. Quando você acredita, tudo só não é possível. Isso vale pra qualquer coisa da vida, né? Sim. E vale pra maternidade. Se você acredita que a maternidade, educação positiva, maternidade leve, enfim, o que você acha que dá pra fugir da tradicional, você acredita, beleza, primeiro passo. Segundo passo, você fazer acontecer. Com a rotina do seu jeito, sem comparações, cuidar de si. A partir do momento que você acredita e cuida de si mesmo, faz a higiene emocional, eu também tenho até um e-book sobre higiene emocional que ajuda, tudo flui, Du, porque você vai ter o seu autocontrole, você vai emprestar o seu cérebro pro seu filho, para ele ter o autocontrole dele. A gente é isso, até os 25 anos de idade do nosso filho, a gente está emprestando nosso cérebro para ele.
Então ele vai se tornar... Aí você olha pra trás e fala, se meu filho repetiu o que eu faço, isso vai ser bom ou ruim? Nossa, é só isso que tem que pensar sempre. Vale essa reflexão. E aí? Se ele replicar hoje, se o seu filho replicar você, as suas ações, e aí? Isso te dá orgulho ou te assusta? Entendeu? Então a gente precisa olhar pra isso. Não tem como. E, nossa, não. Bom demais. Matamos aí uma boa 2 horas de ensinamentos, hein? Nossa. Acredite se quiser. Tinha, né? Foi isso aí. É isso pra caramba. Deu muita A te agradecer demais. Eu que agradeço. Eu ia te perguntar sobre o e-book que você falou. Isso aí a pessoa lá no seu Instagram, ela consegue encontrar também. Consegue. No link do meu Instagram, consegue acessar o WhatsApp. Tá. Ali na bio. E tem os e-books. Tem um e-book para famílias atípicas. Show. O prefeito e o cérebro confuso. Então tem a versão mais lúdica, que eu trabalho Tem mais as as imagens, cores, né, para ajudar as crianças atípicas, e também tem a historinha lúdica, que vai ajudar as criancinhas um pouco mais velhas. Depois entrem lá que vai ver, que tá bem legalzinho. Boa. E também em breve vai lançar o que fazer. Esse é uma sacada boa. Porque ali vai ter várias situações do dia a dia que os pais lidam, e o porquê. Vai ter explicação de o que acontece no cérebro da sua criança no momento da birra. E o que seria o ideal fazer. Então eu vou estar trazendo várias situações do dia a dia dentro desse e-book. É quase que a Bíblia Tá no forninho ainda. Caraca, mas assim, tem que ser pesquisa, tipo, o filho se jogou no chão do mercado, um exemplo, né? Vai ter a resposta do que fazer nessa hora. Exatamente. Tipo, E o que tá acontecendo no cérebro? tá. Que é o mais interessante. A gente precisa saber o porquê, neurologicamente falando, o que tá Bom acontecendo demais. no cérebro da sua criança. E qual que seria o ideal você estar fazendo. E mais uma vez, trazendo para a realidade de cada um. Né? Eu trago situações ideais, mas assim, a gente sabe que às vezes não dá para colocar o ideal em prática. Então, você já tendo em mente como fazer, você vai aplicar da maneira que você for conseguir. Sim. É ter o manual, né, é o que eu falo. Você ter ali para você ter a opção e o entendimento. Tá, o ideal é esse. Então, uma hora eu chego lá. E vai mudando. E vai mudando, devagarzinho você consegue. Porque avançar, não dá para avançar na lua achando que é queijo, né? A gente querer fazer uma mudança drástica, igual alimentação, né? Dietas drásticas, não dá. A gente precisa ser... Exatamente, a gente se reeducando. Cara, perfeito. Não, vou olhar diferente agora pro meu filho, com certeza. Mas também jogar o chinelo na TV e bater na TV já também é brincadeira. Não, tem que... Vou dar um abraço na próxima vez. Eliana, obrigado, viu, de verdade, por tudo que você compartilhou. Pela oportunidade. Antes da gente finalizar, eu quero agradecer você que está nos assistindo, tá? Agradecer nosso produtor pelo show. Tamo junto. Muito obrigado. E se caso você queira, às vezes, passar uma mensagem final, um resumo, alguma coisa para o nosso programa, para quem está nos assistindo, essa aqui é a Cleidinha, nossa câmera, ela recebe as informações e leva para o nosso público. Então, caso você queira dar um fechamento, uma mensagem final, esse é seu momento de brilhar. Então, eu quero falar para esses pais, porque eu vou repetir um pouco o que eu falei aqui de modo geral. Se cuidem, se reconectem, olhem para vocês com compaixão, olhe para a saúde emocional de vocês, porque é isso que vai trazer uma maternidade produtiva. A partir do momento que você consegue se reconectar, que você consegue olhar para si com compaixão, conseguir fazer uma bela higiene emocional, ter hábitos saudáveis, ter um momento para você, cuidador. Pode ser uma mãe, um pai, um vô, um tio, uma tia. Olhe para você com compaixão, para de se crucificar. Isso vai refletir para sua maternidade. Porque quando vocês estão calmos, quando vocês estão se reeducando, isso vai refletir para o seu filho. Um pai, uma mãe, um cuidador feliz é um filho feliz. Então, olhem para si com compaixão, que isso vai refletir para sua maternidade, com certeza. Perfeito, muito obrigado, Lilian, mais uma vez, viu? Obrigada a você. Valeu mesmo, contem com a gente. Até a próxima. Fernandão, valeu, mano, tamo junto. E a Marcela também, E a Marcela, minha princesa. Obrigado, viu? Tá todo mundo aqui hoje, estamos com a arquibancada hoje lotada. Isso aí, faltou só o Pititico. É verdade, caraca. Mas uma próxima vamos tem que trazer a renca. Já deixa aí, ó, no colo de 2 e o de 10. Boa, os isso dois. Aí. Tá tranquilo, põe o de 10 pra segurar o de 2, tá de boa. E você que está nos assistindo, espero que você tenha aprendido tanto quanto eu e a Aline, né? Que a Aline também, se ela não assistiu esse programa, eu vou colocar amanhã na sessão da tarde pra gente assistir esse programa juntos. E muito obrigado pela sua audiência maravilhosa. E lembre-se,
Independente do que, eu sei que é importante seguir as leis, a gente tá aqui numa sociedade que tem leis, tem que ser seguido. Mas também ver animais com fome não alimentar, pra mim é difícil de cortar o coração. Se um gato estiver com sede, ande sempre com um copo descartável no bolso, de preferência sem amassar, por favor, para poder servir uma água para um gatinho, para um cachorro, se puder ter uma ração também. E pombos também não descarte, tá? Se ele tá aí, ele tem alguma função para a sociedade. Deve ter na cadeia alimentar. Por favor, alimente. Tem pombos meio frescos, igual eu falei, que não gostam de milho. Às vezes uma carninha faz bem. Espero que não seja processado por isso, mas é o que eu vivo. E eu não sei mais o que eu tô falando, desculpa o horário. E mais um Papo Mil Grau, o maior podcast de relacionamentos do Brasil e também de Taubaté, de Taboão da Serra. Chegou ao final. Um beijo pra vocês e durma com moderação. Tamo junto.